Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Podfec, podcast oficial do Futsal Esporte Clube, podcast oficial do futsal de grandes histórias, de grandes resenhas, de grandes momentos. E falar de grandes momentos, obviamente, a gente teria a obrigação de trazer esse cara que a gente já tinha tempo para querer, para ele estar aqui conosco. Mas eu sempre falo que os planos e a forma não é do nosso jeito, né? É sempre como Deus quer, da forma que Deus quer. E quis ele hoje que estivéssemos aqui hoje com esse craque da bola pesada, esse craque da resenha. Quando fala o nome desse cara, cara, é incrível. Fala o nome desse cara já é automático. Eu posso estar enganado, né? Mas falar o nome desse cara ninguém odeia, cara. Só ama, só sabe de resenha, sabe tudo. É um cara que literalmente, né? Craque dentro das quadras e craque fora, né? A gente vai anunciar logo ele aqui também, o nosso convidado. Temos uma nova integrante, né, no nosso podcast, né? Eu já quero apresentar ela, eu quero que ela já dê as primeiras palavras aqui, as boas-vindas. A nossa amiga Samile está por aqui, então você vai ver esse rosto aí, sempre por aqui, sempre que possível. Minha amiga, seja bem-vinda e eu creio que vai ser. Você já vai estrear com tudo, literalmente, com não só com o pé direito, mas com os dois pés logo, né? Com essa Não, super. tem que estrear jogando jogo de Champions, né? Senão não dá. Dá para jogar um joguinho meia boca, né? Nada contra, mas tem que começar na Champions já, né? Bom, como é que eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa nova dessa nova empreitada aqui com a gente. Como é que tá as tuas expectativas com esse projeto que já tem há 2 anos já, que tem contado histórias e contado contos aí de grandes nomes do futsal? Eu sei o quanto foi difícil, né? Quanto tempo tu flertou com essa minha vinda para cá, né? Faz tempo, mas se tu tenho uma imensa gratidão a ti, Kaique, não só pelo convite que tu estende a mim para estar aqui, mas pelo que tu faz pelo futsal, pela tua dedicação, pelo teu comprometimento com a nossa modalidade. Isso é muito importante, isso só agrega, só torna tudo ainda mais agradável nesse esporte que a gente ama tanto. E eu me sinto muito, né, muito honrada de ser o primeiro, justamente tricampeão de Champions League, é uma parada assim, né? Eu acho que eu deveria começar nesse nível, né? Não, Estou muito aí eu feliz falo, mesmo. sim, aí para vocês que não sabem, gente, ela é da CBF e eu já vim hoje de Atlântico. Olha a ousadia. Eu senti que foi. É porque assim, ó, nesse tempo todo tem mais ou menos um ano e alguma coisa que o Kaique me chama. E eu demorei para responder ele. Então, assim, ó, para né, contrapor toda essa situação, ele veio de Atlântico, mas tá tudo bem. E vida que segue, segue o jogo, né? Muito bom. Pois é. Pô, minha amiga, Gosto você muito do Atlântico porque moro muito próximo aqui a Erechim, então eu estou a 1 hora de Erechim e acaba sendo o lugar que eu frequento mais o Caldeirão do Galo do que o Sérgio Luiz Guerra, né? Então, assim, não posso nem arrumar uma confusão com isso. bom, eu quero. Muito feliz mesmo, Kaique. As expectativas são as melhores e muito agradecida, de verdade, assim, é uma satisfação imensa poder estar com vocês. E eu que agradeço, né? Daqui a pouco você retorna para brilhantar muito mais a nossa resenha aí com as suas perguntas incríveis, que eu já sei que você já está aí na anotação, arrumando, já organizando. E meu amigo Léo também está por aqui, daqui a pouco ele vai estar conosco. O Léo já é. Eu falo que ele é o nosso gerente, né? Se eu sou o chefe, ele é o gerente, ele já tem muito tempo já conosco. Léo, meu amigo, boa noite. Primeiras palavras aí para esse craque da bola pesada que a gente vai anunciar logo que vai estar aqui conosco, resenhando hoje. Boa noite, professor. Um prazer novamente participar do projeto. Eu, sabe, sou eternamente grato aí pela oportunidade que você nos dá aí de participar, mais uma vez aí junto contigo. Esse projeto tão bonito aí que você faz com tanto carinho, a gente sabe que é abençoado a Deus aí por tudo que você tem feito. É mais um prazer aí, Samília, estar participando com você na primeira vez. Seja bem-vinda junto com a gente. E, cara, falar do nosso convidado aí é um prazer sempre. Já tive outra oportunidade de ouvi-lo aí no outro programa junto ao Vini Capita aí, a gente sabe que a resenha não vai faltar e a gente merece ouvir esse cara aí que tem uma história linda no futsal. Um prazer, professor.
Obrigada. Sensacional. Bom, Léo, daqui a pouco também você vai estar aqui conosco. E agora sim, anunciando nosso convidado especial. Eu falei para ele, se eu não sei se eu chamo ele de Humberto, Noberto, Finazzi, né? Tanto os apelidos aqui que a gente pode citar aqui, mas todos esses apelidos, obviamente, super carinhosos, de pessoas que a gente, inclusive, vai citar aqui, que fazem parte são pessoas importantíssimas para o futsal. A gente vai contar grandes histórias aqui, mas eu estou com a honra de receber o Humberto, esse cara abençoado, esse cara aí incrível, de uma família linda, de um cara que, né? Que história, hein, Humberto? Que história no futsal, cara. Parabéns. E para mim hoje é uma honra contar a tua história, contar o lado B do Humberto, que eu acho que muita gente às vezes não pode saber, não pode conhecer, mas hoje temos essa missão e eu tenho certeza que vamos cumprir essa missão. Seja bem-vindo à nossa resenha Super 124, meu amigo. Fala aí, pessoal. Boa noite, Kaique. Boa noite, Samile. Boa noite, Léo. É um prazer estar com vocês aqui. A gente tem tentado fazer essa resenha há algum tempo e sempre existe algo, mas como você mesmo falou no início, Deus sempre prepara a hora certa, o momento certo e o momento oportuno, né? Então hoje a gente está aqui, eu acredito que vai ser muito bom e para mim de verdade é um prazer estar com vocês falando do nosso esporte, né? Esse esporte tão maravilhoso que alcança tantos jovens, né? Tantas pessoas, né? Então para mim de verdade, como o Léo falou, né? Como a Samile falou, todos vocês, de verdade é um prazer estar aqui nesse programa e vamos para cima aí. Vamos para cima, pode ter certeza que hoje tem resenha, tem muita história. E eu sempre falo, Humberto, se tiver que chorar, a gente chora aqui. Se tiver que dar risada, a gente vai chorar. Aqui é livre, cara. Aqui não tem esse negócio de mimimi, não tem nada. É isso aí, vamos lá. É livre, leve e solto. Então, a primeira coisa que eu quero já saber de você, já, meu amigo, a gente sabe que você é de São Paulo, um paulista aí, né? Queria que você comentasse pra gente como é que foi o teu primeiro envolvimento, não só no futsal, porque às vezes, né, Humberto, é muito fácil a gente falar assim, pô, Humberto, como é que foi teu início no futsal? Como é que foi o teu início pro esporte? Você foi muito dali da rua ali, naqueles jogos de rua, no colégio, já te motivava de alguma forma os esportes ali? Como foi esse primeiro encontro entre o Humberto e o esporte? Como é que foi essa conexão hoje que rendeu muito e muita coisa? Como é que foi esse primeiro contato? Legal. Não, meu primeiro contato com o esporte, de onde eu vim, foi sempre na rua, né? Então, nunca tive base, nunca participei de nada desse tipo. Então, sempre foi rua, né? Tinha uma escolinha na minha cidade, que eu sou de Poá, São Paulo, para quem não conhece. Ali tinha uma escolinha que se chamava Batuíra, né? Mas era mais como uma ajuda para tirar as crianças justamente de algumas situações ruins que existiam onde nós morávamos, que inclusive era o seu Carlinhos que cuidava. Hoje ele já não está mais conosco, mas foi através dele. A gente ia todos os domingos e ali começou a minha paixão pelo esporte, mas através pelo meu irmão, que o meu irmão sempre jogou. Meu irmão, inclusive, ele esteve na base da Portuguesa na época do Ricardo Oliveira, quando o Ricardo Oliveira, grande centroavante, ele fazia dupla de ataque com o Ricardo Oliveira. Então, eu sempre gostei de vê-lo jogar. Então, para mim, começou. E por curiosidade, eu era goleiro, né? Brincava no gol. E foi por algo assim que eu quebrei a mão e comecei a brincar na linha, né? Jogar na linha, assim a gente fala, né? E aí eu comecei a jogar na linha, né? Mas nada como base profissional, nada de ter esse início assim em alguma equipe, nada. Foi por uma necessidade familiar que eu fui jogar os jogos regionais, então fui por uma equipe ali do lado que se chama Suzano, né? E eu fui por essa necessidade familiar, porque a minha vontade sempre foi ser tapeceiro. Meu pai era mecânico, eu já estava com ele ali, eu tinha por volta de 15, 16 anos. E sempre gostei, né? Queria fazer sofá, vou fazer isso, já vou incluir junto com meu pai, vamos tentar ampliar a oficina mecânica aqui e tal. Então, na minha cabeça, a minha visão foi sempre essa. E por uma necessidade mesmo de família, eu fui jogar. E aí fui bem, era no adulto, não era no juvenil, fui bem, e aí recebi o convite de ir para Guarulhos, para o IMPRO. E aí foi onde tudo começou, mas na minha cabeça, assim, isso foi onde tudo começou. Dali eu fui para São Caetano e de São Caetano eu fui ali para Malve, mas foi onde eu me dei conta que eu queria viver disso. Então, eu ainda na minha visão queria ajudar meus pais, então estava em Jaraguá do Sul, na Malve, antiga Malve Jaraguá do Sul, para organizar a vida dos meus pais e a mim um pouco e voltar a ser tapeceiro, mas aí ligou uma chave em mim, desbloqueou algo, falou, não.
Dá para você depender disso. Então, a minha vida no esporte de alto rendimento começou, podemos dizer, sem planejamento, só com o amor ao esporte, digo assim, né? Gostava muito demais, sempre gostei de jogar futebol, futsal, ou que fosse escola, como foi mencionado, rua. Então, para mim, o que me pudesse chamar para jogar bola, eu iria, mas nada, mas nunca gerou em mim essa paixão de ser profissional, porque na minha cabeça eu acreditava que não conseguiria, não sei, mas como foi mencionado, Deus sabe todas as direções, o que quer fazer, como quer fazer e com quem quer fazer, né? Então aconteceu comigo e graças a Deus aí tá dando certo ou já deu certo, ainda nós não sabemos. Já, já deu certo cara, olha que coisa. O que início. Tipo assim, eu queria até saber de você, desde quando você falou que era goleiro, né? Você já pensava nesse, nesse start que tua carreira deu ali? Tipo assim, tu foi vendo os passos, tu foi vendo meses, anos ali, começando a ficar mais sério. Tipo assim, tu sempre vislumbrou isso? Ou até do princípio, quando foi goleiro ali, antes mesmo de acontecer esse acidente, no caso, você ir para a linha e acontecer tudo isso, tu já tinha um direcionamento, não, vou entrar no esporte para desfrutar o máximo até chegar, quem sabe, no profissional. Você tinha já um direcionamento ou as coisas foram acontecendo de uma forma, às vezes, que tu foi rápido e às vezes foi inesperado ali para ti? Como é que foi esse teu entendimento inicial ali? Para mim foi totalmente inesperado. Eu nunca nem pensei, nem imaginei estar dentro do esporte. Essa é a realidade, quando eu iniciei. Nunca, mas sempre fui apaixonado. Sempre fui apaixonado, gostava porque os meus amigos estavam, era um ambiente bom, um ambiente familiar, um ambiente que me tirava também das coisas e os lugares e os acessos de onde eu morava, que não era às vezes o melhor para mim, né? Ou para qualquer jovem. Então o esporte ele conseguia me tirar desse lugar, me tirar desse local que não era para mim. Às vezes o que o meu pai poderia olhar e a minha mãe, conforme de cuidado, eles conseguiram, mas fora dali o esporte conseguia me tirar também desse lugar, sabe? Então, o esporte em si, que eu digo, jogar alguns tipos de torneio, essa rua contra a rua de lá de baixo, ou sei lá, essas coisas que sim, onde eu morava tinha isso, né? Então nada assim, para mim me deu um start de verdade. Parece louco, né? Porque normalmente tem gente que planeja tudo isso, né? Sonha com isso, mas eu sempre fui apaixonado, mas nunca tinha colocado esse sonho como uma realidade para mim. Mas sempre gostei, acompanhava, assistia. Se você me perguntar, cara, assistia todos os jogadores. Eu tinha uma vontade de conhecer o Miral, conheci o Miral. Para mim foi, cara, assim, conhecia, dali de São Paulo e tal, acabei conhecendo, cara. Tinha o Osman, que eu gostava, um grande pivô, não sei se vocês vão se lembrar, o Osman, cara, o Theo, o Naka. Então, para mim, os caras era que é da geração do Gol, dali da minha região, né? Então, cara, pra mim, e aí eu comecei a ver o Marinho depois, falei, uau, cara, então, tipo assim, cara, você vê esses caras jogando, então são, às vezes, pessoas, né, que são improváveis, você olha também, que tá dentro da sua realidade, que tem a proximidade, porque eles foram sempre muito simples do acesso a eles, né? Então, cara, então eu vi eles jogar, então pra mim, cara, para mim era como se fosse um marco, tava ali do lado, eles iam, voltavam de férias e tava ali. Então você pensa um gol da seleção brasileira, cara, tu vê, uau, tu vê esses caras, então para mim era muito legal, mas eu nunca me imaginei dentro, de verdade, eu nunca me imaginei dentro, mas sempre dentro de mim, sempre fui apaixonado pelo esporte. Dentro dessa tua iniciação dentro do esporte em si, Humberto, tem algum momento assim que você se recorda, algum momento especial assim que você guarda até hoje, um momento que te marcou muito assim? Por exemplo, pode ser, às vezes a gente fala muito do momento de dificuldade, né, do perrengue, como a gente fala, Uhum. um momento assim parecido, teve algum momento que até hoje te marca muito, fala assim, cara, isso aqui aconteceu, até hoje me marca, quando só. Ah, cara, tem muitos, cara, que, meu Deus do céu, esse esporte, ele te molda, ele te forma a força, né? Principalmente na base, assim, né? Ele te molda, ele te força a ser moldado, né? Igual na Wimpro, a gente brinca, né? Vamos falar em tom de brincadeira aqui, mas a comida que nos entregava parecia que era o pessoal do correio entregando, eles jogavam a comida, ó, o correio, e às vezes a marmita abria. Então, às vezes a gente se dividia e era aquilo que a gente comia nesse dia.
Então era muito louco. Então, assim, é engraçado, mas a gente marcava o horário e falava, pô, o cara do Correio tá chegando aí já, né? Porque o cara jogava, ele nem tinha capacidade que passava, que era da prefeitura, então ele passava, cara, eu não vou descer para tocar a campainha. Ele já jogava e cara, então várias ocasiões, né? Nós tínhamos às vezes que em três dividir uma marmita porque as outras duas abriam. Então éramos em três e dividia para treinar depois. E a gente tinha que treinar ali na Uimpro, a gente treinava o juvenil e logo em seguida treinava o adulto, né? Que era o Timaço, que era o Chernobyl, o Emerson Bigode, o Pena, o Minique, era essa turma aí também que é daquela região ali de São Paulo. Cara, e a gente ia treinar, acabava o juvenil, a gente já, então, às vezes a gente ia ficar sem jantar, uma situação. Claro, você vai pensar, mas cara, a gente se divertia bastante com isso enfim, estamos vivos, então significa que uma refeição ao dia dá para viver também no esporte, não é ideal, mas é uma situação hoje que a gente brinca e tal, mas era o que o clube poderia oferecer e naquela época, naquele tempo, e eles faziam da melhor maneira possível também. E como é importante nesse processo, né? Porque passa muita coisa na cabeça, né, Humberto? Indecisões, incertezas, muita coisa, mas também, obviamente, do outro lado pensa, não, eu sei que isso aqui é momento, vou conquistar e tal. E qual é importante o processo da família nisso, cara, de poder te ajudar, mesmo às vezes de longe, tá ali dando força, dando amparo. Como é que é importante, foi importante para você e como você vê hoje isso importante para as categorias de base nessa questão do amparo familiar? Como é que tu observa isso? É, é que, claro, hoje é uma geração diferente, né? Hoje é uma geração com ampla informação, com amplas referências, né? Hoje para falar, né? Hoje eu falei, estou falando de pessoas que era o meu ciclo ali, né? Meu pai, o que ele me representava era trabalho, disposição, horário, cumprir com o combinado, né? Então, meu pai sempre me mostrou isso em silêncio. O meu pai, eu sempre consegui identificá-lo, escutá-lo olhando e não pelo que ele falava. Então, para mim, a referência do meu pai era isso. Eu identificava ele sem ele abrir a boca de muitas coisas, senso de responsabilidade, senso de compromisso, né? Então, acho que isso o atleta ele pode trazer para um futuro. Às vezes nós queremos que os nossos pais, hoje de verdade, não tenho duas filhas, eu olho por elas, né? Vendo elas, acredito que não foge muito, né, da geração delas, né? Eu tenho uma de 15 anos e uma de 10, né, que hoje o acesso a tudo é mais fácil, o acesso ao conhecimento é mais fácil, o acesso a referências de pessoas é mais fácil. Hoje falar de futsal, existem vários canais como o de vocês, hoje é mais fácil a gente falar sobre o nosso esporte. Então, o meu pai e o meu irmão sempre foi como referência de caráter, então nunca levei por um outro lado de uma empolgação ou impulsionamento deles para que eu fosse o atleta ideal ou desportiva, o jogador fantástico. Sempre uma pessoa, sempre a pessoa em si. Você tem que cumprir com o que você tem que cumprir. Você tem que cumprir até mesmo com o que você não falou, que às vezes a sociedade tem, exerce um caminho, você sabe o que é correto e o que não é. Então você tem que fazer mesmo, né? Se eu não abrir a boca, você tem olhos para entender e compreender. Eu já te dei o primeiro passo, como homem, pessoa, indivíduo. Então você pode, né? Aí você quer falar hoje da importância, cara. Se você consegue respeitar os teus pais, você vai conseguir respeitar seu treinador, né? Que é uma figura, né? Então, que eu digo assim, levando para o esporte, como eu disse antes, que o esporte ele me formou e me tirou de situações onde eu nem imagino que eu poderia estar hoje, né? Tenho amigos que, por não praticarem, eu sei onde já não estão também e onde até estão hoje, né? Então, o esporte de onde eu vim me tirou isso e o esporte me educou para muitas coisas. Então, eu vejo que os jovens hoje, eu sei que o sonho, a vontade, o desejo é ser jogador, mas a vontade, o desejo de ser um indivíduo tem que prevalecer antes de qualquer coisa, que daí você será bem sucedido no que você fizer. Então, acho que essa é a importância, porque eu tô no meu final, né? Eu tô acabando. Eu vou ser sempre um ex-jogador, né? O atleta, desde quando ele começa, ele vai ser um ex-jogador, mas não uma ex-pessoa, né? Ele vai ter que deixar algo, né? Ele vai ter que ser algo, ele vai ter que ter produzido algo que ele criou, né? Então, eu já tinha, sem todo o entendimento de hoje, mas eu já tinha isso um pouco
crescendo dentro de mim, né? Então isso foi o que me levou a ser assim, para minha época, né? Não digo que melhor jogador, mas me levou a ser um jogador de potencial um pouco diferente dos demais. Eu não tive base, não tive, né, conselhos de grandes técnicos antes, né? Porque os técnicos hoje também aconselham muito bem. Eu acredito que naquela época também. Mas hoje eu acredito muito mais pelas informações que eles têm hoje, né? Pela forma como mudou tudo, né? Então eles têm mais informação que antes. Antes o acesso, eu acredito que para eles era mais restrito também, né? E hoje é mais aberto, né? Para tudo, né? Hoje eu tô falando com vocês, cada um em um lugar, né? Então hoje o acesso até eu conhecer vocês é bem mais fácil, né? Então tudo mudou. E então eu sempre carreguei isso para todos os lugares. Então, tipo assim, eu sempre tentei levar o caráter e o perfil para todos os lugares. Rússia, Cazaquistão, França, Itália, Espanha. Então, não sabia falar as línguas, mas o caráter e o perfil que o meu pai me entregou me levou até esses lugares e ser bom funcionário nesses lugares, mesmo não estando no meu ambiente seguro. Então, acho que para os atletas hoje, para eles compreenderem, é mais fácil eles tentarem ser um indivíduo do que tentar ser um atleta, porque ser atleta hoje é treinável, né? Hoje você treina e, né, e às vezes até alguns nascem com talento, né? Mas para ser pessoa você precisa praticar, né? E Pois você é. precisa decidir também Sim. antes disso. Bom, é essa linha assim um pouco, tentei resumir aí. Claro, não, não é importante a gente ouvir sobre isso, né, Humberto? Como você falou, são gerações distintas, né? São momentos distintos, mas o afeto, o sentimento, né, é muito parecido ou até igual, né, daquele questão do cuidado, né? Claro que a gente hoje tem um amparo. O amparo hoje é muito melhor e maior do que você teve. Você falou aí no caso de ter uma refeição, cara, por dia. Hoje você a gente brinca aqui, dá risada, mas É, né? imagina quanto foi sofrido, né, cara, para É, você ali, né? não, porque tu tem um preço, acredito que para vocês que, né, que tem hoje 120 e poucas entrevistas, existiu um começo, né? Às vezes, né, foi um começo, hoje tu tem um começo, hoje tem um preço, né? E às vezes para triunfar você tem que pagar, cara. Não tem essa não. Hoje para você estudar e ser alguém você não tem que pagar, então também, cara, para você vencer, triunfar você tem que pagar, cara. De alguma forma as coisas têm que acontecer. Existem coisas que para uns aparentemente pode ser mais fácil, mas não é fácil para ninguém, cara. Para a geração de hoje, eu acredito que não é fácil, mas é dentro da realidade deles. Então, eu não posso comparar, falar a minha foi pior. Pelo amor de Deus, cara. Isso ia ser muito arrogante da minha parte. Eles devem ser mais difícil para eles hoje, né? Essa questão de rede social, imagina. Hoje tem criança aí que é atropelada porque tá passando no YouTube um sub-20 e tem gente falando mal delas. Elas não têm maturidade para isso, entendeu? Para que as pessoas estejam criticando elas sem saber o que elas estão passando. Então, assim, então existem muitas, né? Muitas coisas assim, né? E hoje o atleta, eu acho que a gente hoje entendeu que é mental, né? Hoje não é. Eu sei que o físico entrou, a parte técnica, a tática, que é importantíssimo, mas o mental em tudo na nossa vida, né? Que o jogador, ele é pessoa, né? O atleta, ele é uma pessoa, né? Então, eu acredito que cada um nas suas funções aqui tem o seu lado emocional também, que um dia acorda, num dia mal, né? Então, saber lidar com isso. Hoje eu tenho mais maturidade para saber lidar com isso, né? Mas não que eu não me irrite, não que eu não me incomode, só que a minha reação é diferente, igual falando do prato de comida, né? Hoje eu dou risada, mas antes, meu Deus, eu reclamava e falava, como é que pode? Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou jogar? Mas era o que eu precisava, eu não sei dizer. Se era o que eu precisava, que bom. Seja bem-vindo. Sendo um momento bom, oportuno e inoportuno. Então, Na importante. tua, na tua época ali, quando começou ali, Humberto, obviamente você está vislumbrando o esporte, está vivendo um novo momento, começa a viver um glamour, começa a viver uma pequena fama, começa a aumentar a renda. Quais são as atitudes assim, cara, que você se recorda que hoje, quando você lembra, fala assim, cara, eu. Claro que, obviamente, depois de você ter filha, ser casado, muda tudo, muda muita coisa. Mas, assim, quais atitudes hoje que você lembra, assim, cara, que quase custaram a tua carreira, algumas atitudes que foram erradas, desgovernadas, e se é que houve no caso, né? E que você poderia aconselhar muita gente hoje que está nos acompanhando aqui, muitos jovens hoje, para não cometer, às vezes, os mesmos, eu falo, os mesmos erros no princípio, no início ali, poderia ter custado um pouco da tua carreira ali. É,
Eu acho que eu posso dizer nem tanto no início, mas quando realmente quando chega essa parte financeira e você não sabe o que fazer, né? Às vezes você não sabe o que fazer. Eu, assim, eu sempre procurei tentar escutar o meu pai e procurei, eu me liguei nisso, depois de 6 meses, estar com pessoas que eu via que entendiam um pouco mais que eu, nesse quesito, que normalmente eram os mais velhos. Então foi quando eu saí de São Caetano, né, que daí eu fui para Malve, e, cara, eu agradeço imensamente os jogadores aqui que estiveram aqui, cara. Cara, seu Lenísio, seu Franklin, seu Falcão, ah, essa turma, cara. Então, falando deles, atleta, a gente já, né? Mas é que como pessoa, cara, esses caras assim, eles foram assim, que eu digo, pra mim, foram essenciais no momento onde eu mais precisava. Claro, obviamente depois, antes do meu pai, né, que foi o caráter dele que me trouxe até esse lugar, né, me levou, né, porque o atleta eu entendo que ele constrói a sua carreira no início. Aí você me pergunta como, Humberto, tal, se ele ainda não desenvolveu o seu maior talento. O caráter, cara. Eu pergunto para vocês hoje, se vocês tivessem um atleta de 20 anos que, né, é duvidoso o caráter dele, vocês contratariam? Contratariam, possivelmente, talvez, né? Vamos dar um exemplo. 20 anos, vocês vão tentar ajustá-lo. Não, traz porque ele é bom. Primeira, segunda, terceira vez que pisou na bola, ele está num Atlântico, num Carlos Barbosa, que são clubes grandes. A carreira dele já foi manchada há pelo menos até uns 8 anos que ele vai estar jogando. Então, da mesma forma que com 20 anos você constrói, você também destrói. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, foi onde o meu caráter levou, porque eu não tinha o talento eu ainda e a capacidade de decisão que esses jogadores que eu acabei de falar. Mas como é que eu tô nesse lugar, né? Então, por algo eu estou nesse lugar. Talvez eu tenha algo que seja um destaque, né? Possa destacar minha parte física, que eu tentava me doar bastante. No meu entendimento, cara, eu tô com esses atletas, independente que é esses atletas, mas tinha igual, que, que talvez ninguém fala, que era uma qualidade absurdíssima também, mas não teve o mesmo nome. Posso falar Xande, Chico, cara, Xoxo, né? Meu Deus. Isso eu tô falando Ari, Andrei, tô falando, né? Eu falei de nomes, né? Todos esses também contribuíram. Thiago, cara, eu não quero esquecer de ninguém, né? Mas você vê o Fio, né? Então são atletas que às vezes, né? Que eu estou falando agora, inclusive o Fio jogou aí pelo Sul bastante, então vocês devem conhecer. Então, cara, foram pessoas, o Márcio, o Valdim, então tô falando de pessoas, o William, Augusto, então tô falando de atletas que da sua forma contribuíram para mim de tal maneira que o Leco, cara, então olha a turma que tinha aqui, cara, entendeu? Então eu tinha uma universidade aqui de caráter, entendeu? De atletas, né? De caráter que eu digo não só de quadra, que decidir jogo, nós já tínhamos dois, que eram Falcão e Lenício, né? Só, né? Mas, né, Só. mas nesse time, o que que você pode oferecer? O que que você pode ser, né? Um elenco desse, com Chico Ari, com Leco, nossa, tu pega o Anderson, que hoje é do Mundo Futsal, também estava aqui. Então, cara, tu pega esses caras, mano. Então, à minha disposição, minha juventude, meu caráter, meu momento de falar, meu momento de silenciar. Então eu comecei a me conhecer como atleta também, né? Então você aí, pelo menos nesse período aqui, eu consegui reformular, refazer e moldar o meu caráter como atleta, entendeu? Cara, eu tô com esses caras, eu preciso aprender algo. Ah, aprender a fazer firula? Não. Qual que é o comportamento deles? Comportamento quando é fase início de liga, metade de liga, playoff, final, cara. Então, o comportamento desses caras é um absurdo. O Falcão é um absurdo. A parte mental desse cara é uma loucura, cara. O Lenise é uma loucura, cara. Os caras é muito gelado. Assim, mas aí você vê que tem algo atrás por ser gelado, vem treinamento, comprometimento, disposição, cara, trabalhar o lado mental. Então ninguém fala sobre isso desses caras, né? Saber absorver todas as críticas que vinham pelo que eles eram e pelo que eles cobravam. Então eu falo, cara, isso eu preciso entender esses caras aqui, cara. E o mais simples que eles faziam era desfrutar todos os dias, cara. Porque o momento, o dia ruim vai chegar, mas quando o dia ruim não chegar, cara, eu vou aproveitar isso aqui. Então, assim, treinava muito, me dedicava muito,
me cuidava muito para poder ser útil em algo que provavelmente eles não poderiam pelo fato da idade. Às vezes um retorno defensivo ou algo assim, né? Falando dessa parte. Então, assim, assim, esse clube aqui para mim foi a formação do meu caráter juntamente com esses atletas, assim, que graças a Deus tive com eles. Inclusive eu vou falar em especial daqui a pouco do Jaraguá, né, da época de ouro da Malve, né, Ó. que, meu Deus, é história demais, cara, é história. Já lembrei de algumas coisas aqui, mas, inclusive, nossa querida estreante vai estar conosco aqui agora também, voltando agora, né, brilhantando agora. E eu já deixo já bem claro para os telespectadores, né, a Samiri vai estar conduzindo agora aqui. Na volta, quando eu vou retornar, eu vou estar com um manto que tem tudo a ver com o Humberto. Muito, muito, tá? Então, fiquem ligados aí, tá? Minha amiga Samile, bom te ver novamente aqui. Sei que ela estava ali anotando, viu, Humberto? Ela estava ali Nossa, buscando. quer ver? Eu vou entrar em contradição em tudo que eu falei agora. Vai vir com as perguntas que eu já. Eu venho do direito também, hein? Eu venho do direito também, então calma aí. Jogue Tô duro, minha ferrado. amiga, jogue Tô duro. ferrado, tô ferrado. Eu só não ouvi o Kaique falando do manto para me homenagear, né? Até agora não, né? É Calma, sacanagem comigo. Ainda mais que nós somos eliminados da Copa do Brasil pelo Atlético, mas tudo bem, tá tudo bem. Ah, eu te ouvindo e acompanhando, me remete muito. Eu circulo pelo futebol também, então muitas coisas que tu falava, e muitas coisas que tu abordava, principalmente do início na rua, Uhum. no jogo da Sim, rua, na, sim. na bola imaginária, que era o para Sim. ou ímpar para Muito, muito, muito. era gol ou não, porque até onde vai aqui no Sul a goleira, né, Aham. imaginária, muito, e eu acredito nisso, que muito do que profissionais da tua gramatura, da tua grandeza se tornaram, vem muito do esporte na rua. E cada vez mais, eu não sei se é essa a tua percepção, e é sobre isso que eu gostaria que tu também falasse, Hum. essa mudança que nós estamos vendo, ela é gradativa, porque ainda tem você jogando, tem muitos caras que tu tá falando jogando, o Valdinho ainda jogando num nível absurdo no Fortaleza. Então, assim, essa galera continua, para nossa tristeza, esse tempo vai passar e daqui a pouco, esse ano, por exemplo, nós vamos deixar de ver na presença das quadras Rodrigo, Davis, Leco também, se eu não me engano. Então, essa despedida de atletas da gramatura como vocês, ela vai nos deixando com uma saudade desse futsal que daqui a pouco nós não vamos mais ver. E justamente pela formação, né? Eu tô falando e jogava na rua e toda essa dificuldade que forjava e forjava, né? Hoje talvez não mais, porque são situações inimagináveis. A refeição do correio, por exemplo, hoje é uma situação inimaginável, né? Exatamente. Tem o Hoje teria conselho tutelar queixas, e né? todo Iria. mundo. Não é a realidade. Nós não vamos mais ver isso hoje, né? Mas isso forjava, de certa maneira, como atleta, e tu acha, na tua percepção, na tua maneira de observar e vivenciar o futsal, e que tu convive com gerações que estão iniciando e são mais jovens, tu acredita que essa formação do atleta ela vai ser responsável por um novo formato de jogo ou uma nova percepção de atleta, né? É como se existisse um futsal que vem assim, aquele futsal raiz mesmo, para o que todo mundo hoje se fala, o futsal Nutella, mais Nutella, né? Aham. Que é aquele futsal que é mais de escolinha, mais mecanizado. Tu acha Uhum. que isso vai dar uma nova roupagem para o futsal, vai trazer um novo contexto de jogo, principalmente? Vai. Eu acho que já está tendo isso, né? Pelo menos o que eu posso analisar, você me perguntando agora, eu já analisei um tempo atrás.
Quando chegavam atletas, eu digo ainda, eu fico imaginando na época dos caras que eu falei, que, que, que chegavam atletas incomuns, porque eles vinham da rua, do seu formato de jogar, igual eu assistia Campeonato Brasileiro, um exemplo, nessa época. Eu queria ser um Romário misturado com Edmundo e misturado com Alex. E eu tentar produzir isso na rua. Então a gente vê no campo que já não tem mais essa performance de um Romário, um Edmundo. Tô dando esses exemplos, né? Tem outros muito mais que nessa época que eu estou dizendo, pelo menos tinha dois, três jogadores que eram completamente diferentes jogando com a bola no pé, né? Então era qualidade absurda, né? As pessoas falam, o Dunga era perna de pau. Tô dando um exemplo aqui, o Dunga. Cara, você vai acompanhar o Dunga jogando, o Dunga não é rapaz. Então, não errava, estavam falando que um cara que era duro, duro, cara que não é rapaz, cara. Se fosse nessa geração, talvez hoje seria, sei lá, não estou comparando, pelo amor de Deus, gente, né? Um chave, talvez pela forma, não era a mesma forma de jogo, mas era um cara que tinha um bom passe. Então, então eu olhava e via, cara, que absurdo, quero produzir. Aí eu, quando comecei a assistir o Real Madrid com o Zidane em 2000, 2001, eu falei, cara, quero ser esse cara jogando na rua. Entendeu? Olha como o cara domina a bola, é como o cara, então, tipo assim, nós olhávamos mais para a parte técnica. Então, quando eu vejo hoje, tanto no futebol como no futsal, quando um atleta ele se desponta por uma parte técnica de um controle de bola diferente, é automático nosso a gente se remeter a um passado. Nossa, olha, o Paulo Henrique Ganso parece tal, né? Por quê? Porque era um passado que era a parte técnica, cara. A parte técnica, ela tinha a sua. Não estou dizendo que não tinha tática nem físico, pelo amor de Deus. Eu acredito que tinha e tinha com força, mas a parte técnica era tão alta, né? Era tão alta porque os atletas, quando chegavam, eles chegavam com o jeito que eles aprenderam na rua, competição, tendo raiva, se irritando com um amigo, ficando 3 dias sem falar, né? Vim incomodado né? A vergonha de ter perdido na rua, eu não sei, eu pelo menos tinha isso, frustração, entendeu? Mais se eu não gostasse do pessoal da rua de cima, se eu perdesse, eu brigava com meus amigos daqui eu era da rua de baixo. Então, tipo assim, não sei como é hoje. Então, eu seria muito injusto em dizer algo como se faz hoje o, o atleta em si, né? Mas eu vejo que o jogador de futsal hoje, ele já é muito parecido com o que vai vir. É um ala que é assim, é um pivô que é assim, e é o back que é assim, né? Os que estão vindo agora, que eu tô pegando outra geração também, eu falei, meu Deus do céu. Então, estamos pegando 3 gerações. Então, das que eu vejo, não é, eu não vejo tanto poder de decisão individual deles, como eu via na minha época. Não, eu vou pegar agora, o treinador ele já me trouxe até aqui e agora sou eu. Então, pelo que eu olho menos isso. Eu olho menos isso. Então, quando se produz um, a gente fica maluco por ele, né? Porque é uma necessidade até aos nossos olhos, né? É uma carência até para quem gosta de futebol, né? Então, quando aparece um diferente, a gente até quer igualar com outros do passado. A gente vê muito jogador pré-moldado, né? Ele já Pô, tem por isso mesmo. aquela característica. E a rua, na verdade, o que ela vai possibilitar, aquele futebol de rua, ou dentro de casa, né? Quando chovia, tinha que ser dentro de casa, entre as pernas das cadeiras Virado, e tal. espaço reduzido, E tu vai criando, né? Você tem um jogador que cria, um jogador que ele vai, e aqui eu não quero também deixar uma nota de rodapé, né? Mas que ele vai desenvolvendo uma certa inteligência para o jogo. Ele vai sabendo ler o jogo, é, porque ele vai tendo possibilidades. é, Cada jogo na rua vai ser um jogo diferente, vai ser é, uma maneira diferente de tu é, encarar o jogo e tu desenhar e tu vivenciar, enfim. Isso tu vai levar para a quadra. E o produto que nós temos hoje é a galera que está vindo encaixada dentro de um padrão formado na é. escolinha. Sim, exato. É Então, o que eu não sei, é igual. Eu, de verdade, eu não sei como é. Eu falo eu no caso, né? Mas na minha cabeça, sempre na minha visão, é o quê? Nós temos aqui o computador, né? Ele é lindo, maravilhoso, ele tem todas as suas funções, tem toda a liberdade para fazer criar algo com ele. Mas se eu não tiver bem, eu não vou conseguir produzir algo bom. Então, para mim, eu sempre vejo se o atleta tá, eu já vi atleta estando
craques e tal, assim, ó, vamos dar um exemplo. Eu mentalmente, igual que eu digo, se eu não tô bem, se eu não tô bem, eu já errei gol no segundo pau, sozinho, porque eu não estou me sentindo bem. Então, para mim, não me sentindo bem tecnicamente, eu primeiro. Então, se eu não estou bem tecnicamente, então se a minha parte técnica ela foi reduzida, ou cresceu, ou nasceu reduzida, eu não vou produzir mais o que estão me pedindo, e não vou produzir o que os torcedores também estão querendo. Então, para mim, não é que eu consigo dizer formas de treinamento. Eu não sei se é o atleta ou não, mas para mim, não sei se é a rua ou não. Eu também venho de uma geração que a quadra era menor. Então, eu joguei com quadras de 36. Eu não sei se isso pode influenciar eu acredito que sim, né? Mas tem gente que estudou para isso, então eu não posso afirmar. Mas eu, né, acho que se o espaço é reduzido, são 10 pessoas no espaço reduzido, e eu tenho que me virar de uma forma mais rápida, eu acredito que eu vou sendo treinado todo dia nesse espaço reduzido, então a minha melhora técnica ela é maior, né? Agora, o aumento de 20 por 40, que é importante também, ele é bom, é legal também, mas ele vai desenvolver outra parte minha, que é a parte física, né? Porque ela aumentou, né? Então vou ter que correr um pouco mais. Então, às vezes, tira um pouco essa parte e eleva a outra, né? Não, eu falo, né? Vamos ser polêmico aqui. Eu afirmo que para mim esse é um grande problema também, hoje. Para mim, pode ser dizer que não, tudo bem, a gente entra numa discussão, pode ser que não, pode ser várias coisas, né? Podemos falar um monte de coisa. Eu não estou certo absoluto, né? A gente precisa encontrar a solução para isso, né? Não é o atleta em si, não é o treinador, não é o preparador físico, porque o mais importante, o que é, né, é o vender o esporte bem, né? A gente tem que vender não somente ele bem fora, mas vender ele também bem. Como a gente pode fazer? A maior matéria-prima que nós temos é o atleta. Então, nós tínhamos um Falcão que fazia qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer minuto. Caramba. Então a gente já sabe o que vende. Então, porque eu vou implementar outra coisa. Então, precisamos tentar produzir isso aqui no dia a dia. Dá 50 bolas para um atleta aí, deixa ele se mexer com ela aí, se vira aí, ó. Se vira aí, você vai ter que sair desse problema. Não sei se é essa a solução, mas eu acredito que sim. Deixa o atleta se virar aí com vários tipos igual. Eu, quando era mais jovem, falando de rua, né? Às vezes a gente acredita falando de rua, a gente acredita que jogar com a melhor bola do mundo. E não era, jogar com a bola de campo, às vezes jogar com a bola de vôlei, bola de basquete. Era a bola que tinha. Às vezes saltava até uma bolha na bola e estava jogando. Era na chuva, tá? Então, tipo assim, são várias dificuldades que eram geradas para a gente estar no dia a dia, né? A bola de vôlei pinga diferente, a de basquete dói mais, a de campo pinga mais. Não sei, eu não faço ideia. A guia muda a direção e dá raiva. Quando bate na guia, eu vou pegar, bate na guia e vai para o adversário. Então, são tantas coisas que nós somos treinados na rua, né? E às vezes até nos campos de terra, que, cara, chovia, passava cavalo onde eu ia jogar. Então imagina, o cavalo pisava, eu ia jogar no outro dia. A terra secou, então eu ia correr para pegar a bola aqui, a bola me dava um chapéu, pô, e o cara saía para fazer o gol. Então, essa era a dificuldade que eu tinha que gerar dentro da minha cabeça, né? E reagir rápido. Então, não sei se isso hoje, sendo bem sincero, é produzido nos treinamentos, acredito que não, pela evolução de tudo, né? Do esporte, eu acho que ele evolui, mas eu acho que também se perdeu muito disso, né? Então, penso assim, né? Se perdeu e aí automaticamente a gente vai perder na qualidade, né? Claro, vamos guardar as proporções, né? Mas não se dificilmente tu vai ter um jogador produzido num ambiente de escolinha, sub Aham, 6, 8, 10, 7, 11, enfim, com essas características, porque não vai ser permitida essa vivência toda, né? é. E outro ponto que eu acabei anotando aqui para que eu não esquecesse Uhum, é como a tua fala, ela até, eu penso da mesma maneira, e ela deixou muito claro que essa ideia que por muito tempo foi vendida, que o jogador é uma pessoa e que o atleta, né, é uma pessoa e que fora é outra pessoa, né? uhum, São duas pessoas diferentes, né? Como se é, fosse o cara público do cara privado são diferentes, né? uhum, Aqui passou daqui é uma vida e uhum, daqui para é outra, né? Dentro da quadra é outra, dentro do dia a dia, do cotidiano no futsal é uma vida. E como isso cai por terra quando a questão levantada é a saúde mental. uhum, E como isso, o que tu vivencia na tua vida vai reverberando para dentro de quadra e muitas, daqui a pouco, frustrações, porque eu falava com o Kaique dia desses,
que tu muito mais perde do que tu ganha, né? No futsal e no esporte, enfim, É, são muito mais derrotas do que levantar um título, né? com certeza. Então, tu conviver com isso, nem todo mundo reage bem. E nós estamos vindo também para uma geração que não reage nada bem. É, Então, quando tu entra nessa fala tua de toda hora eu tenho que estar bem, e eu venho isso da minha família, eu venho isso do meu pai, e o quanto importante é esse suporte da família como um alicerce para o uhum, atleta mesmo. E eu fiquei impressionada porque a vontade que eu tinha aqui era dizer, não, Kaique, vamos lá, vamos colocar no ao vivo aqui, porque é aula, né? É uma aula de como tu gerir a tua própria carreira enquanto pessoa e atleta, que na verdade são a mesma coisa. uma unidade só, né? E como isso por muito tempo foi vendido, que são coisas diferentes, não? O que eu faço na minha vida pessoal é uma coisa, e daí na minha vida aqui profissional é outra, eu consigo dissociar isso. Fica claro que não é, Isso. né? Que isso Ah, cai por terra, porque não existe é difícil. essa forma de enxergar um atleta dessa maneira, como sendo duas pessoas diferentes, como um ser humano, né, É dentro da sua isso. casa, da sociedade, e como um atleta. Eu É achei isso. sensacional. Essa para mim foi a chave da noite foi essa, né? Caiu por terra toda essa ideia É, que não, não eu acho que é isso. reverbera um ambiente no outro, né? Às vezes é isso. Você pode se transformar naquilo que você quer ser. Hoje eu cresci com uma identidade assim, mas eu quero ser essa. Então você vai ter que produzi-lo, né? Então tudo bem. Você quer ser um vendedor do setor, você tem que produzi-lo. Então você vai ter que também ser em casa, né? Até com a roupa. Hoje eu não posso sair com a roupa tal porque eu sei que a pessoa que vai me encontrar lá eu não posso estar com a roupa assim. Então você vai ter que se transformar, né? Você vai ter que se transformar. Você vai ter uma perda de identidade. Você vai se frustrar nessa perda de identidade para tentar ter outra. E cada um vai para o viés que acredita ser o melhor, né? Como na vida do atleta, igual tem atleta que pode dizer aqui, para mim, faz, eu jogo e deu desse jeito. Perfeito. Cada um encontre a maneira sua de jogar, mas no final sempre vai ser o jogo, né? Sempre vai ser o jogo. Eu encontrei a minha, né? Que eu encontrei a minha maneira, falei, não, eu vou encontrar, é essa maneira que eu acredito que eu posso triunfar, porque é onde eu consigo chegar. No meio do caminho, cada passo que eu tô dando, eu vou conseguir enxergar algo diferente, mas sem mudar uma essência que para mim é muito importante. Caráter, perfil, ser respeitoso com você, isso não pode faltar, cara, isso não pode faltar. Tem que respeitar vocês, independente do que você me falou, cara. Não importa, entendeu? Porque eu tô falando de mim, tô falando do emocional meu. Cara, você pode gritar comigo, às vezes o treinador que gritava e tudo é saber absorver, cara. Ele quer vencer. A forma que ele entende como vencer, então vamos vencer assim, cara. Igual, o Ferretti é igual o Marcão dessa brincadeira do Norberto, era muito isso. Então, aí eu, depois de 6 meses, voltando nessa questão, né, que foi falado. Marcão aqui, eu cheguei na Malva, ele 6, 7 meses me chamando de Norberto, Norberto, Norberto. E eu, cara, esse cara, sei lá, deve ser alguma coisa deles aí, né? E Norberto, e Norberto, e Norberto. Aí um dia eu perguntei pra ele, falei, Marcão, de verdade, cara, o meu nome é Humberto, cara. Eu não sei se você quer me zoar, eu não sei se você quer me ofender, eu não sei o que você quer fazer, mas o meu nome é Humberto. Aí ele, cara, tinha um jeito muito engraçado de falar. Falou, meu garoto, vou falar um negócio pra você aqui. Eu tenho um grande amigo que se chama Norberto. E se tu quer jogar com essa legião de jogadores aqui, é melhor que eu lembre do meu amigo do que de você. Falei, então me chama do que você quiser, cara. Me chama, então até o Ferretti também. O Ferretti era impressionante também. Ferretti uma vez foi, Ferretti, cara, eu preciso tentar jogar. O que é que eu posso fazer, cara? Me ajuda aí, né, tal. Ferretti, assim, bem simples no jeito de falar. É, ó, meu garoto, eu já tenho dois caras que fazem quase 40 gols na liga. Tem um baita goleiro, dois goleiros, que era o Franklin e o Thiago, que, cara, não entra gol. Assim, eu tenho o Xande, que entende tudo de bola parada, sabe tudo, tem o passe bom. Chico, Leco, Marco, Ari faz tudo. O William também tá fazendo gol. E aí eu fui entender, cara. Eu falei, tá, Ferretti, dentro desses jogadores, o que que eu posso ser então para te ajudar? Ah, meu garoto, o dia que eles cansam, você pode vir com a tua virtude. Mas era uma forma deles quebrar gelo, quebrar o ambiente, então, tipo assim, ganhar o grupo. Então eu saí rindo. Ele falou: Não, meu garoto, vamos treinar isso aí, nós vamos ganhando com o tempo. Então, mas era a maneira deles saberem levar
eram pessoas que já sabiam levar e gerir bem o grupo, né? E eu não entendia, né? Mas eles já geriam bem o grupo, um bom ambiente, né? Então, o Ferretti era muito bom, cara. Então, assim, nessas sacadas, assim, ele era muito bom. Então, eu agradeço ele, né? Já falei isso pra ele quando ele esteve conosco, estava vivo. Cara, muito obrigado, cara. Teve um dia quando eu cheguei também, que foi muito engraçado, o Ferretti. Falou, né, tal, olha aqui, garoto, eu vou te falar um negócio aqui, eu vou te dar tudo pra poder jogar, tudo, tudo, tudo que você precisar, eu vou te dar, tudo, tudo, tudo. Aí o Marcão já rindo lá atrás. E eu, cara, o que que ele tá falando? Não, não, não escuta o Marcão, não escuta, escuta o que eu tô te falando, eu vou te dar tudo pra você jogar aqui, né? Você não vai ter problema nenhum com isso daqui, tal. Aí chegou na época, o roupeiro era o Pequeno. Aí o Pequeno chegou com a roupa de treino e me entregou. Aí o Ferretti falou assim: viu, meu filho? Tudo que você precisa tá aí. É a roupa de treino. Para você jogar é o que você precisa. Treinar. A roupa. É isso que eu posso te oferecer. Então, tipo, era a forma deles de dizer, passar uma mensagem para quem pegava, né? Dar uma mensagem que é, você tem que treinar, tem que fazer as coisas, que daí sim você me convence. Então, assim, na época, minha época era assim, entendeu? Ainda eu acredito que é assim também. Mas eles não era questão tanto de ficar treinando, não. Me mostra para que realmente eu possa te dar tempo. Me mostra para que você possa ganhar minutos. Me mostra, entendeu? Decida. Você não decidiu vir para cá, então continua decidindo querer estar aqui. Não é só o decidir vir para cá, é o decidir seguir aqui. Então eu entendi isso nessa época, eu já tinha entendido. Uau! Perfeito, perfeito. E aí, Kaique, essa vestindo o manto, Olha ele aí, tá louco para falar disso, hein? Ó, é, não, ele agora estava todo, né, Não, bem, direto, né, para aqui, ó, só ajeitando, essa é linda, né? hein? Aqui foi presente do meu amigo Xande Melo, Xandinho, esse é um fenômeno. dele, né? Lindo. Campeão da Liga. E eu fui pé quente, tá vendo? Ele mandou, faltando 2 meses ali pro título da Liga, eu falei, vai ser campeão, aí, tá vendo? falar em título da Liga e ser campeão. Eu acabei enviando uma imagem para um amigo meu que mandou um abraço para o Humberto, que eu acho que ele deve conhecer, João Carlos Romano. Ah, E aí esse. mandou um abraço. Ah, esse daí também, olha, é porque eu falo, eu não queria esquecer de ninguém, o João, o Júnior que tá aqui, o Físio, o Renato, que era também o ex-Físio que estava aqui, o pequeno, o Maurício, massoterapeuta. Cara, esses caras são demais. O João é um pai, assim. O João é um pai. Falando aqui para resumir, o João é um pai. O João João é incrível, né? não dá para resumir assim, né? Não dá, é um pai. É impressionante a forma. Então, tudo que ele podia, onde ele podia estar, final de liga e É, mundial, Copa do Mundo, esse aí. tudo ele está colecionando, né? Ele Esse tá, aí ganhou tudo 10 vezes, né? ele fez várias vezes o Tem gente que para ganhar uma demora uma vida. Esse aí, na não, carreira dele, ganhou 10 vezes. João é Bom, totalmente fora da que curva, um pessoa, abraço para que ti. pessoa, é mais a pessoa. A pessoa dele é a família inteira, né? A esposa dele, a Ana, o filho, né? São demais. Sensacional. E aí, Kaique? Bom, daqui a pouco a Samira tá de volta e eu tava aqui só observando, né, cara? Que contratação a gente fez aqui, hein, Humberto? Que perguntas dessa mulher, meu Deus do céu, eu tava aqui. Mas, não, e as perguntas dela não é só delas, né? Ela pega as perguntas que você responde e Pô, com cara. as delas e me complica. Olha, de verdade, aqui eu quase dei um tiro na minha cabeça aqui. Não, não Ó, deixa ela responder mais. Não deixa ela perguntar mais. Já deu. eu vou, já vou preparar o contrato já, Humberto. Exclusividade dela aqui, fora a multa rescisória dela agora aqui. E ela quer Vai. ser polêmica, hein? Então, Ó, me permitir falar as coisas, eu falo, mas as perguntas dela sempre jogam a sementinha ali. Isso é bom, hein? Isso é bom pro programa, hein? parabéns, obrigado, viu, Samir? Daqui a pouco ela tá de volta novamente, já vai anotando aí para você voltar novamente. E aí eu falei de voltar com esse manto porque, cara, eu sempre falo que dos times mais históricos que eu já vi se chama Malve, Santos, com aquele 2011 tão relâmpago, né, que até hoje, cara, eu conversei com o Falcão quando ele esteve aqui e falei, cara, não é possível que aquele projeto acabou, não existe, cara, até hoje. Você vê um projeto assim, você vê um Neymar, um Ganso, um Muricy tá ali, aqueles gols ainda mais fantásticos do que o Falcão já fazia.
aquele time ali, cara, eu falava que quem é jovem, né, e joga videogame, fala que era o time das estrelas, né? Tem um Neto, tem um Absurdo, absurdo. Vitor, tem o Não, Johnny, tem o Paulo. tinha de tudo no Amazonas ali, tinha de tudo. É Meu Deus. Amazônia aquilo ali, que tinha de tudo que é tipo de bicho. Só- E aí, cara, e aí dentro disso você falou do Marcão, e cara, o que eu mais rachei o bico foi você imitar a voz do Marcão, cara. Cara, é incrível, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa que eu tô vendo, escutando ele falar aqui, da risada, o jeito da risada dele é a mesma coisa. Muito E, bom, cara, cara. Ele é muito você bom. tem muitas histórias, né, com o Marcão ali, né? E com o Ferretti, você contou algumas aí, mas eu queria que você contasse algumas outras assim que você se relembra, assim que te marcou muito, dentre várias e várias resenhas. E também, cara, falar também do quanto ele é um cara que o nosso futsal sente falta, né, cara, no dia a dia, porque não Tá? só do Ferretão, né, por tudo que a gente sabe que houve, mas o Marcão, cara, o Marcão, a gente teve essa honra, sabe, Humberto, de ter ele aqui, a gente É isso conversou, cara, mesmo. deu muita risada, homenageou ele em vida, porque é uma das coisas que eu observo muito hoje, muito pouco, homenagear as pessoas em vida, a gente não pode deixar a pessoa falecer para Importante. homenagear, não É existe isso, cara, importante. É sabe? importante. E eu queria que você comentasse, né, do teu movimento ali de Malve, o quanto você aprendeu ali só com esses craques aí, e essas histórias, cara, hilárias aí do Marcão, tem o tal do Era muito Arísio bom, aí cara. O também. Marcão era. Ai, Deus, o Marcão era. Cada dia tinha uma, cara. A gente pode ficar 2 horas falando do Marcão. Teve uma vez, cara. Teve uma vez, Falcão, não sei, estava irritado, não sei do que era, algo do treino, não sei o quê. E o Marcão foi falar com ele, cara. E aí o Marcão foi falar não sei o que com ele do treinamento, tal. Aí o Falcão assim falou um pouco mais alterado com ele. A gente, não, Falcão, calma, tal, não sei o que, relaxa, tal, fica de boa assim, algo ali de treino nosso, né? Aí o aí o Marcão pediu para todo mundo ficar quieto. Falou, ei, 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 ninguém quer falar nada não. Eu vou falar uma coisa pro Falcão. Falcão, vou te falar uma coisa aqui, meu garoto. Na verdade, eu não quero te falar nada, porque você quem garante o nosso bicho, meu jogador. Cara, e quebrou o clima. Cara, o Falcão começou a rir, cara. Eu não sei nem se acabou o treino, cara. Ele foi como se fosse falar bravo pro Falcão algo. Ele falou: "Ó, escuta aqui, não, meu garoto, eu nem vou falar nada contigo, que é você que garante o bicho e de todos esses burros que estão aqui jogando aqui." Então, cara, os caras sabiam gestionar pessoas de tal forma, assim, cara. Hoje se fala gestão de pessoas, né? Mas para aquele tempo, cara. Acho que estava muito avançado para eles, cara, mas sabia administrar o ambiente. Imagina, estamos falando de jogadores, cara, que são, cara, referências do esporte que são comparados por jogadores de campo, cara. Então, tipo assim, estão falando de mim, estão falando de Lenísio, cara. O Alex fala do Lenísio, entendeu? O Alex o 10, né? Jogou no Cruzeiro. Cara, fala do Lenísio, cara. Fala do Falcão, cara. Então os caras falam, não, eu vi o Lenísio e olhar, eu queria ser o Lenísio. Você tá maluco, cara? Então é com quem eu convivia. Então, e o Marcão sabia gestionar esse perfil desses caras. O Marcão Ferretti, né, cara? Era absurdo. Teve uma vez que nós não estávamos bem também, cara. Assim, jogando e tal, mas, né, a gente não tava bem, aí ficou proibido levar filho para treino. Aí beleza, que parecia que tá desconcentrando e tal, né? Que os meninos ficavam brincando ali. Nossa, os filhos dos meninos eram nota 10 e tal. Aí beleza. Aí a gente foi treinar no Parque Malve. E o Marcão, ele tinha um cachorro, cara, que se chamava Chibo. E não podia, a partir desse dia, levar filho. E chega o Marcão com um cachorro grande, um capa preta grande no treino. Aí tudo bem, chega o Marcão e traz o cachorro. E todo mundo, cara, não pode trazer filho, que vem um cachorro desse tamanho para amarrar no treino latino. Que ele amarrou na grade, então sacudir na grade. Então, tipo assim. Aí, beleza. Aí eu não sei quem, cara. Acho que foi até o. Não sei se foi o Falcão, se foi o Fio, eu não sei quem foi, cara. Soltou o cachorro da coleira e abriu lá no Parque Malve. Cara, e o cachorro começou a correr e aí cagou na quadra. E nós, ô Marcão, o cachorro fez cocô na quadra. Pelo amor de Deus, Chibo, o que que tu tá fazendo aí, meu garoto? Já não basta os meus jogadores cagados, agora tu também. Então, tipo, aí, cara, e fomos pegar o cachorro, aí amarramos o cachorro, aí ele foi lá, limpou, cara. Aí ele pegou a prancheta, não sei quem soltou o cachorro de novo. Aí ele viu o Marcão, o cachorro pegou a prancheta e derrubou todos os bonecos. Chibo, meu garoto, não é o momento de tu falar de par de jogo. Cara, e nós olhando para tentar entender o treino.
E, cara, e o cachorro dele ali, cara. E chegou o final do treino, tá tão engraçado, não sei que do nada colocaram um colete no cachorro pra marcar goleiro Linho. Aí, cara, aí foi. Aí chegou no, no dia seguinte, os caras falaram: Ah, gente, pode trazer os filhos aí. Depois que o Marcão fez aí, não- já não tem aqui. Então, tipo, cara, o Marcão, assim, cara, era impressionante, cara. Ele vinha com o controle da televisão no bolso, achava que era o celular dele. Então os caras pegavam outro celular e faziam o mesmo barulho do dele. Aí ele pegava assim e atendia. Alô, meu garoto? Aí e ele atendendo com o controle da televisão, cara. Então acontecia coisa, gente. Vocês não, e não era de propósito, cara, mas era uma maneira que, tipo assim, sabiam gestionar, assim, não sei, eu acho que era, só pode ser de propósito, cara. Vinha com tênis trocado, ele vinha com Adidas e Nike. Eu não sei, mas vinha sem perceber, cara. Ele vinha, meu garoto, fazer moda, fazer moda. Tá todo mundo muito igual aqui. Então, tipo, tinha uma escapada pra tudo. Sempre tinha, sempre tinha algo para desvencilhar o que ele queria, falava de errado. Igual tem uma situação que tava começando essas edições de vídeo, tal, não sei o quê. Cara, essa parte foi muito boa, cara. Ele não editou nada, mas era edição de vídeo. Vamos editar, cortar, não sei o quê. Ele chegou com uma fita lá e deu. A gente ia jogar a semifinal da Liga contra o Moarama. E na época o Rubinho estava muito bem, o Júlio estava muito bem, né? Eles tinham um time muito bom e eles chegaram na semifinal. E, cara, o Marcão deu o vídeo, o Ferretti deixou, o Ferretti engraçado também, o Ferretti também era, olha, te falar, viu? E o Ferretti, né, vendo o Marcão falando de vídeo, né? Vamos ver o Marcão produzindo vídeo, editando vídeo, não acerta nem na roupa, nem no tênis e nem no celular e quer editar vídeo, né? Aí colocou o vídeo, a gente ficou vendo o primeiro tempo uns 50 minutos. E ele 50 minutos dando para eleição falando, nós precisamos marcar o Gadeia. O Gadeia tá espetacular, o Gadeia tá um fenômeno esse garoto. O Gadeia sai para um lado, sai para o outro, vai para dentro, vai para fora, vai para trás, vem para frente. O Gadeia, o vídeo inteiro falando do Gadeia e todo mundo quieto, né? A gente sabia, o Gadeia não tava no Morama. E, e aí de tal, daquele jeito, mas só que ele queria falar do Rubinho. E aí, e aí quando acabou o vídeo, a gente falou: "Tá, Marcão, quem que é o Gadeia que tá no Moarama? O Gadeia tá no Copa Agril." Aí ele falou: "Viu, Ferretinho? Tinha uma escapada e o Ferretti não sabia de nada. O Ferretti botava o braço assim e rindo o vídeo inteiro. O Marcão não vendo. Aí a gente falou: Tá, Marcão, mas o Gadeia não tá no Moarama, ele tá no Copa Agril." Eu te disse que os meus garotos eles estão atentos, gordinho. Falava assim, viu, gordinho? Eles estão atentos. Eu sei que o Gadeia tá no Copa Agril, mas eu não tô falando dessa semifinal. Só que faltava a gente perder a semifinal pro Moarama, né? Eu tô falando da Taça Brasil que nós vamos jogar em dezembro, meus jogadores. E nós tava em julho, agosto. Então tudo ele tinha uma escapatória, cara. E a gente rindo no vídeo e acabou, cara. E era muito engraçado, cara. Então, e falando do vídeo assim, né? De um jeito, ó, temos que ter medo desse daqui e tal, não sei o quê. Aí do nada ele parava o vídeo. Eu fico imaginando uma coisa, né? Se nós estamos com medo deles, eu fico imaginando eles vendo o vídeo do nosso time. Do nada, no meio do vídeo, tipo assim, nada a ver com nada. Então, cara, era muito legal, assim. Mas só Ô, que eles Breno, entendiam muito. A gente tá falando, né, brincando, mas entendia na hora certa o jogo, entendia o que falar, sabe? É só a forma de levar o dia a dia, porque o dia a dia às vezes é muito ruim, né? O dia a dia é muito ruim. E hoje se trabalha isso, essa parte mental, né? Técnico, com o atleta, mas antigamente não tinha isso. Então eles sabiam lidar com o dia a dia muito bem. Que eu posso chegar mal, né? Eu sou atleta, tal, posso chegar mal. Então já existia um lado deles de compreensão do atleta não vir bem, do dia a dia, a rotina, né? A rotina de algo, ela é ruim também, né? Tudo ao extremo, ela acaba sendo também um pouco desgastante, né? Então eles já entendiam essa época da forma deles, cara, e conseguia desenvolver um trabalho com a gente assim muito legal, sabe? e a história, cara, que você falasse, acho que a Samira vai dar muita risada. Eu vi essa história, eu queria que você contasse aqui pra gente também. Que história essa foi do Cezinha, cara, tomando gol de cobertura do Lenísio, cara? E, ai, meu Deus. Ô, cara, conta pra mim, Ai, cara. Deus do céu, cara, do Cezinha. Ah, mas eu quero o Lenísio, né, cara? Mas sabe quando você vai com fôlego e perde o fôlego? Então ele foi falar e perdeu o fôlego. Não, Leninho.
Gol do Lenício. Ele tinha um jeitinho de falar, não sei se vocês já estiveram com ele aqui, né? Mas ele tem um jeito de falar, cara. Ele é muito legal o jeito dele de falar, cara. Então ele fala de uma forma. Gol do Lenício. Nossa. Ele foi falar, marca, 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 marca. Gol do Lenício. Nossa, gol do Lenício. De onde ele tirou isso? E o Falando de novo, baixinho assim, entendeu? Cara, engraçado demais, cara. ele falava, ele tomava o gol e ele, de novo. Aí ele tinha, nossa, contra o Lenício, de novo. Deus, olha, só faltar Lenício hoje. O- Cara, muito bom. Então tem várias histórias, cara. Tinha uma que o Ivan, que virou treinador, ele estava inclusive no. Ele chegou a estar no Corinthians, ele é preparador de goleiro, ele esteve no São José, ele esteve no São Bernardo, se eu não me engano, o Ivan, treinador, que contava a história também do Adalto, que era fanho. Já ouviu essa história também ou não? Não, ainda não. Então ele era um back que era fanho, né? Então, aí, então, se eu não me engano, eu acho que o treinador, não sei se era o Paulinho Cardoso, lá na época do Palmeiras de Goiás, né? Então, não é, faz muito tempo, né? Então, cara, no Palmeiras de Goiás, tal, nessa época, cara, fanho, um back, ele ia passar as informações. Pensa, cara. Aí teve um dia que o pessoal falou que eles iam jogar contra o Índio, né? O Índio pivô, né? E o Índio pivô na época estava no São Paulo. Não sei se eu não me engano se era São Paulo, Barueri, né? Sim. E, e aí o Índio, cara, né? Os caras chegaram para ele, ó, Adalto, hoje você vai marcar o Índio, né? Hoje você vai marcar ele. E aí o Adalto falou assim, não, aí não, né? Falando assim. Não, você tem que bater nele, dar porrada nele. Isso o técnico mandando. Bate, pode dar porrada, bate nele, arrebenta com ele que ele não vai jogar. O indião pivô e tal. Aí, mesmo, né? Dá porrada, eu vou dar porrada. Então, beleza. Cara, sei que os caras contou que acabou o primeiro tempo, tava 3-0, 3 gols do Índio, ele chegou bravo. E aí os caras, aí ele, eu falei pra você, o homem é movido à raiva, ele é movido à raiva. Quando mais eu pego, mais ele joga. Sabe o que eu vou fazer agora? Alma, fé, alma, fé, alma, alma, fé. Agora que ele foi amansar a fera. E aí os caras contaram que foi uma sequência de jogos, cara. O Cezinha, a turma que tava em São Caetano, eles vão lembrar dessa história. E a próxima sequência ia ser o Cime. Eu não sei onde o Cime estava jogando, eu não sei se era Banespa, não sei. E aí o Cime, cara, a pedalada do Cime é impressionante, né, cara? E aí os caras falaram, Dalto, hoje é Cime. Ele, hoje é o Ime? Ele vai fazer o gol de pedalada. Eu não vou botar o pé. Ele vai pedalar, pedalar, o primeiro gol da Iga de pedalada. Porque eu não vou botar o pé na bola. Os cara- Então os caras falavam que era uma sequência muito boa. E aí teve um jogo que era o Falcão, que ia jogar, né? Aí ele já chegou gritando no vestiário: hoje não é eu, não. Hoje eu tô tranquilo. Hoje eu não vou defender ninguém. Hoje nós vamos ver um homem jogar. Hoje o problema é dos alas. Beleza, cara. Os alas vão marcar. E aí teve um momento que os caras falaram que o Falcão tem aquela de levantar no peito, né? E dar uma bicicleta. E tava o Adalto marcando. E os caras foram, foi um momento no meio do jogo que o, que o Adalto não marcou o Falcão, deu espaço, e os caras, Adalto, vai na bola, e falou, só você é meu homem? Eu também vim aqui pra ver o homem, eu vim também pra ver o homem. Os caras tá tipo, cara, essas são as histórias assim, com o Cezinha, tá falando sobre ele, de vestiário, cara. Então cara, uma loucura. Então, tem tanta história, se vocês perguntarem, cara, é muito louco. Eu fiquei sabendo, né? Sabendo que tá aqui conosco, o Léo. Tem uma história, Humberto, né? Você vai me confirmar. Eu fiquei sabendo, né? Você vai confirmar para mim se isso é verdade. A esposa do Humberto descobriu que estava grávida, né? Acho que não sei se foi da primeira ou da segunda filha. Ele vai falar, né? Ela tinha feito um exame de sangue e mandou mensagem para o Humberto, tá? E aí disse que você viu no intervalo essa mensagem e no final do jogo falou para a rede nacional e ninguém sabia, cara. Que história foi essa aí, cara? Foi, cara, e não era pra ter falado, cara. Minha esposa ainda colocou, mas eu não vi os entrelinhas, né? Aquela escrita pequenininha da bula. Não conta para ninguém. E eu vi ali rápido, né?
Falei, ah, cara, saiu um gol hoje, é o meu momento de selar o meu casamento mesmo. E quando aí eu fiz o gol, e aí quando acabou, eu dei entrevista. Então, quando eu dei entrevista, eu falei, cara, quero mandar um beijo pra minha esposa que tá grávida. Cara, só sei que ela ficou maluca, cara, que ela não queria contar pra ninguém, aquela coisa que a mulher não quer, né, quer esperar. Cara, eu caguei com tudo, cara. Meu Deus do céu, cara, por isso que eu falo, é vivendo e aprendendo. Nem só, nem só do caráter do pai a gente vive, né? A gente vai vivendo e aprendendo também. Então, são várias situações, cara, que só o atleta de futsal sabe, cara. Atleta de futsal é complicado, cara. É essa e outras histórias que a gente vai acabar falando aqui, mas sem sair também desse ponto do Marcão, cara. Obviamente, eu lembro de resenhas que você falou, das resenhas, inúmeras resenhas, mas como foi importante ter um Marcão, uma figura do Marcão ali, não só no teu dia a dia, mas no dia a dia da Malve, né? Porque assim, da época de Jaraguá Malve ali. Porque todo mundo, obviamente, tinha um temor pela equipe de vocês, né, Humberto? Isso é óbvio, pelas peças que tinha e tal, do tipo. Mas nem tudo são flores, né, cara? Tem dias que Não. são dias, a gente fala tribulados, literalmente, que não tem jeito, cara. São dias, assim, perversos. E, assim, uma figura como o Ferretti, não só taticamente, mas fora, dentro e fora de quadra, e ter um Marcão desse jeito de tirar isso, por exemplo, você falou do momento ali, às vezes nervosismo ali do Falcão e tal, mas ali já quebra o gelo. Como foi importante para você, cara, e como é importante você ver hoje no mundo do futsal ter essas figuras hoje em dia, cara, também é de uma extrema importância, né, cara, de uma coisa assim, às vezes que ele nem imagina, né? Eu conversei com o Marcão, ele nem imagina, cara, da representatividade que ele tem. Ele não Não, tem noção. ele não tem noção. Ele não tem noção da importância que ele tinha, sabe? Ele sabia, porque o gerenciar pessoas, estar com pessoas é a grande falta que nós temos hoje. Hoje é mais fácil eu estar no, né? Digo hoje, né? Vamos falar hoje. É mais fácil eu estar no telefone e querer o que eu quero, né? Ver o que eu quero ver, ouvir o que eu quero ouvir. E essas pessoas provavelmente tendo alguma parte, né, por mais uma parte resumida desse recurso, mas eles, principalmente o Marcão Ferreira também, mas principalmente o Marcão, ele conseguia trazer essa parte humana que para atletas que está começando, que ainda está formando o seu caráter ainda dentro né, do esporte, né? Eu estou tentando ainda, né? Por mais que eu estou na Malve, eu estou tentando, a pressão aumentou, estou num time onde eu tenho que render, né? Onde um time que eu não posso negociar o treinamento, eu não posso, né, negociar o meu sono, eu não posso muitas coisas, porque a responsabilidade do clube aqui era muito alta, né? Então, essa época, assim, né, eu já tinha um entendimento, investimento alto, significa que, né, a pressão, obviamente, vai ser maior, né? Mas o Marcão, acho que, tanto igual o Marcão, o João, toda essa turma, o Fred, preparador de goleiro, essa turma eles conseguiam, tipo assim, deixar pingar, mas não jorrar, sabe? Essa pressão que tinha. Pingava na gente, mas não era tão visível, né? E como eu falo, tinha alguns atletas que também não deixavam pingar em outros atletas, que eu posso falar Falcão, Lenísio, Franklin, Thiago, são pessoas que não deixavam pingar em alguns atletas e assumiam, colocavam essa capa mesmo de responsabilidade, sabe? E atuavam e correspondiam, não somente em quadra, mas também com respostas importantes para nós atletas, né? Igual quando eu falei dos três, né? Tanto Franklin, Falcão e Lenise, não é só importante dentro da quadra, eles foram importantes fora para mim. Se eu te contar uma história do Falcão, não vai acreditar, cara. Falcão fez a minha mudança comigo, pô, carregando coisa. Falcão pegou da geladeira dele, da despensa dele, comida para para mim, me trouxe uma televisão, entendeu? Porque do time que eu vim não tinha essa percepção que eu precisava disso. Estamos falando de uma marmita que eu tinha para comer. Então ele veio, trouxe e organizou tudo para mim, entendeu? Mudança, carregar coisa, entendeu? E nós estamos falando de um cara que melhor de tudo, cara, melhor da história. Estamos falando de 2007 ali entendeu? 2007 ele, cara, já tinha sido o melhor do mundo. 2004 ali já era o cara. Então nós estamos falando de um cara absurdamente absurdo que, cara, simplesmente lavou meus pés, entendeu? Assim, né? Resumidamente, assim, sabe? Um cara que, sem vaidade nenhuma, ninguém sabe dessa história, acho que é a primeira vez que eu tô falando. Cara que me deu carona de São Paulo pra cá, porque eu não tinha dinheiro, pegou eu, me trouxe pra Jaraguá do Sul,
fez a mudança comigo, cara, e ele ia treinar no outro dia, cara. Então, inimaginável. Hoje nós vemos um Falcão ali e tal, mas, cara, o Falcão, Falcão mesmo, é outra pegada ainda. Ele é o melhor do mundo em outras coisas, entendeu? Então é muito doido, cara. Lenísio, assim, esses caras assim, meu, poxa, esses caras não têm noção, né? Nós só conhecemos na quadra. Mas fora, cara, é uma loucura. Eu posso falar de outros, mas tô falando desses assim, cara, é absurdo. É simplesmente um absurdo. Eu falo, Falcão, você tá doido, é? Para. E subindo coisa mais pesa aí. Deixa que eu subo. Não, eu subo, vou organizar pra você. Arrumou tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Então, pra vocês saberem dessa história, fora outras coisas. Tô falando uma, fora outras coisas que ele já fez, entendeu? Então, Cara, seria uma. que coisa, né? Cara, eu agora fiquei sem reação, porque eu sei de algumas histórias, obviamente, em off do Falcão, que para mim, Humberto, falo por mim, né? Para mim, o grande craque é isso aí, cara, também. O grande craque é nesses momentos também, sabe? Eu trago a plástica do craque não só no âmbito das quatro linhas, é Uhum. também muito do que a postura dele fora, né? Do que ele faz, obviamente, que a gente fala no off, né? E assim, cara, eu sei de histórias parecidas muito com essa, mas eu percebo que quando você se relembra, cara, você se emociona de alguma Não, forma. porque me marca. Porque me marcou, cara. Porque, tipo assim. Não que ele não possa fazer, que ele é, uau, a pessoa que não deveria fazer, mas você não espera, né, que ele possa fazer isso, né? Assim, eu não, para mim, de onde eu venho, né, da minha realidade, assim, não que uma pessoa que é como ele não possa fazer, mas é que você não espera, porque nunca, para mim, não era a minha realidade, entendeu? Então, assim, eu vejo ele assim, mais disponível de fazer do que eu mesmo montando coisa, montar coisa, ficar ali e montar, passar horas montando as coisas pra mim, entendeu? Um pai mesmo assim chega e fala, não, vai ficar tudo bem pra você aqui, vamos arrumar você, vamos te ajustar, entendeu? Tipo assim, uma pessoa assim, cara, ele é assim, entendeu? Claro, hoje ele precisa, né, fazer outras coisas, mas o Falcão o diário é isso daí que eu tô falando. Você chama ele, precisa, ó, precisamos de, vamos, tô fazendo nada, bora, vamos fazer lá. Não, não deixa isso daí agora, não, vamos lá fazer. Deixa isso aí, não, depois quer depois, vamos lá, a gente já faz agora, a gente mata isso agora. Então, assim, cara, ele é assim. Você vai falar, Humberto, ele não é ele para fazer, tem que ser outra pessoa. Não, não é isso. Não é isso. Qualquer um deveria fazer e ser assim, é isso que eu quero dizer. Mas pra mim, entendeu? Ele fez isso, entendeu? Ele fez, né? Tirar a comida dele. Eu falei, não, cara, tu vai comer, tu vai ter. Fica tranquilo. Ele falou, você não tem TV? Eu falei, não, cara, eu só tinha TV em casa, na sala. Eu não tinha em quarto, eu não tinha um dos lugares onde eu morei, nada. Não, você vai ter TV. Vou te arrumar pra você, vamos arrumar pra você, que pra você tá bem. Então, tudo assim, tipo, uma preocupação, assim, pra tudo. Você tá comendo, era coisa assim. Você tá Cara, comendo, tá precisando de alguma coisa? Assim, cara, e não é. Aí você pode achar, ele era o capitão do time, ou era pra se fazer? Não, aí eu comecei a ver que era com todos também. Tipo assim, preocupação pessoal, não porque quem ele é, não porque ele é o Falcão, não porque ele tem que fazer, não porque ele é o capitão, não, não era por isso. Entendeu? Não era por isso. Então eu comecei a entender que não era por isso. É porque é ele mesmo. Entendeu? Se você precisa, ele vai estar ali, cara. Entendeu? Então ele é um cara assim que, cara, o acesso ao coração dele é muito simples, cara. Porque ele é muito simples, entendeu? Então é cara, isso. Pra mim é assim. Pode ser que pra outros não, mas tudo bem. Cada um tem a sua perspectiva. Como ver, né? Olhar. Eu olho pra vocês aqui de frente, mas quem estiver do meu lado vai olhar vocês em diagonal. Então cada um vai olhar da forma como quer, né? E eu vejo dessa forma. eu tive conversando com a Samília, né, Samília, na nossa conversa, e eu falava sobre isso, cara. Eu, eu tive a dádiva, eu tenho essa dádiva de sempre que possível, obviamente, solicitar para algo, cara, e ele está sempre disponível, Humberto. Parece que a gente é de casa, cara. Ele É nos isso. faz nos tratar como se a gente fosse a pessoa mais importante do mundo, cara. É isso. É monstruoso, é monstruoso. É isso. Quando ele esteve aqui com a gente, nunca passou pela minha cabeça, né, de ele estar aqui com a gente, de ele participar da resenha 100, que para mim significaria muito por tudo que a gente construiu. E ele já conhecia nosso projeto, fez questão de seguir ali, já acompanhava, mandava Hum, mensagem, cara. E eu falei, que meu da Deus do céu, hora. eu não É tô loucura, cara. Que às vezes ele nem sabe quem ele é, entendeu?
tudo Eu já, isso, cara. eu já estendo para um Franklin, para um Thiago, para um Lenísio, cara, um Vinícius, assim, cara. Pô, esse cara é doido, esse cara não sabe quem eles são, cara. Assim, para mim, como referência, que eu digo assim, cara, como pessoa, atleta, pai. Cara, então, assim, é muito doido, cara. E eles não têm percepção, os caras são tão simples que os caras nem sabem, mano. Os caras são tão, mal dizer assim, brincando, os caras são tão mongoloides que eles nem sabem quem são. E aí, cara, você participou de um processo doloroso também, né, de Jaraguá, que foi o encerramento do projeto da Mal, né? Você Sim. teve, cara, até hoje, cara, eu tenho aquela lembrança. Eu falo que, no sentido figurado, né, Humberto? Como se fosse um velório, cara, do que aconteceu ali, né, na Arena É, Jaraguá. um time como esse, né? É, lembro que os atletas carregavam, cada um carregava uma taça, taças assim sobre os campeonatos, e a torcedora, cara, até hoje tem no YouTube esse vídeo, chorando, cara, copiosamente, as crianças choravam assim. Era um clima assim, sabe, terrível, triste por um projeto, né? A gente sabe um pouco mais ou menos o que aconteceu, né? O que aconteceu com a Malva em si, do projeto. Mas, cara, tem algum. Você participou daquele elenco ali, inclusive até o final aí dessa transição, desse encerramento. Como é que foi para você também, cara, essa notícia, quando vocês ficaram sabendo? Como é que foi o vestiário ali, nos últimos meses ali? Era um clima assim mais triste, sabendo que estava chegando a hora de terminar um ciclo. Como é que Então, era o dia a dia igual, ali? eu um ano antes eu saí um pouquinho antes, mas já se falava. Então já se mencionava. Então já era muito ruim, entendeu? Era muito ruim pelo fato, cara, do esporte em si, né? Porque a cidade aqui, cara, a cidade aqui em Jaraguá do Sul, ela vive isso daqui. A torcida aqui é muito legal, cara. Resumindo, é muito legal. E às vezes a gente não tem a percepção do quão legal a gente fazia, a gente era para essas pessoas, entendeu? Assim, no sentido de jogar. Às vezes era um hobby de fim de semana do avô com o neto, né? Então não é aquela questão só vir jogar e competição. Cara, é um hobby do avô, é o tempo que o avô tem com o seu neto. Às vezes é um tempo que um pai tem com o filho, o cara que trabalha, né? O dia inteiro, né? Trabalha dia da semana, às vezes tem um jogo de liga aqui sábado e domingo. Cara, vou pegar meu filho e ir, eu não vou ter mais isso, cara. Pra onde eu vou, o que que eu vou fazer, né? Porque quem gosta de assistir, quem gosta de estar no estádio vendo futebol, né? Gaúcho aí, não sei se é gremista, essa milha ou é Inter, né? Não sei qual dos dois, mas imagina até um rival terminar, né? Se o Grêmio terminar pro Inter, né? Se acaba o Grêmio hoje, cara, imagine, então, né? É muito louco, cara. Então, assim, pra mim, eu que amo o esporte, é muito louco. Então, pra mim foi muito triste, né? Porque igual você perdeu uma rivalidade ali momentânea, né? Que voltou agora, graças a Deus, de Joinville e Jaraguá, cara, parar as duas cidades. Então, nós estamos falando de uma média de quase 1 milhão de pessoas, claro, não são todas essas pessoas que acompanham os jogos, mas vamos pegar aqui 30%, né? Estão acompanhando por televisão, vai no ginásio lotado, então imagina isso, cara. Uma rivalidade, coisa que só quem tá no esporte sabe, né? Vê ali, às vezes, o jogador se pegando e tal. Cara, quem gosta disso fica louco. Então, te mexe algo legal, algo, né? Então, assim, é sempre triste. Da mesma forma como você mencionou o Santos, começando algo legal, um clube de camiseta, né? Ali em Santos, provavelmente a galera lotava, enchia aquilo ali, você tá com o melhor jogador da história ali, então, e termina, então, é sempre muito triste para mim quando um clube se encerra, sabe? Não é somente, né, se fosse o Jaraguá, é muito ruim, porque existem pessoas que amam aquilo e gostam daquilo, então é muito difícil, de verdade, para mim, assim, eu, assim, não vou falar, fiquei mal, no ponto, né? Não vamos ser assim, de mal, mas você fica triste, você sente. Você fala, cara, acabou uma história, né? Então é algo, um ciclo que, por mais você estando ou não estando, se encerra. Esse time acabou, não se vai falar, então não vai ter história. Talvez a história se perca, mas não, assim, graças a Deus voltou, se reestruturou. E tá muito bem, tá indo bem, cara, com pessoas, né, com pessoas que a gente vê sérias, bacana, resgatando jogadores da história que estavam agora para estar também na administração, que é muito legal, que são atletas que gostam do clube, gostam da cidade, então é muito bom isso. Acho que é muito bom pro esporte e para as crianças que estão vindo agora e vendo, sabe? Acho que o esporte é isso, cara, é um braço
educação dos próximos que virão, né? Então, cabe a nós que cuida do esporte, né, que está nele, saber também gerenciar ele bem. Tanto vocês como eu, a gente tem uma boa ou pequena ou média parte nesse desenvolvimento desses atletas, né? Então, tudo que nós fazemos dentro da quadra, tudo que falamos, ou tudo que a gente tenta falar para esses atletas que estão começando, tem que ser algo positivo, algo que agregue para eles, algo que os faça desenvolver da melhor maneira possível, porque um dia nós vamos estar assistindo eles, estar recebendo algo deles, né? Uma alegria, uma felicidade, uma jogada ou algo assim. Então, cabe a nós também, com a nossa parcela, contribuir para os que virão, né? Então, acho que Jaraguá hoje ele está conseguindo fazer isso aqui na cidade. As crianças estão no ginásio, então é muito louco, né? Eu acho que para mim me pega muito nisso, porque eu vim disso. Então, se tornou o meu sustento. Eu fui uma dessas crianças, entendeu? Eu fui uma dessas crianças que, por mais que comecei na rua, mas eu fui uma dessas que assistia. Que se provavelmente tivesse um Jaraguá na minha cidade, cara, seria talvez poderia ter sido mais legal para mim, entendeu? Não sei, seria mais bacana, né? Porque às vezes a gente começa a gostar do esporte nessa idade, né? Então acabar com um time como esse, né? Mexe, né? Não mexe somente com o próprio Jaraguá do Sul, mas com vocês que estão em outros estados, né? Que também você Sim. pensa, poxa, acabou o projeto, né? Então, assim, nós temos uma responsabilidade de mantê-lo, né? De respeitá-lo, né? Porque a gente sabe que vai vir uma geração aí que eu tenho certeza que vai alegrar a gente bastante aí. Tenho absoluta certeza, né? O amorzinho deles, da forma como eles amam, da forma como eles querem se desenvolver. Vai ser legal ir no ginásio e vê-los. Exatamente. Aí você estava falando de time, né? A Samir gremista, eu aqui flamenguista, né? Há anos, Uau! desde criança, flamenguista, né? A Samir já tá ali, já tá vendo ela, a gremista ali, né? Firme e forte. Eu falo para ela que, infelizmente, a fase do Grêmio não tá boa, a CBF também tá, né? É, Mas vai. São dois gigantes, é momento, faz né? parte. Mas é isso que forja o caráter, né? Yeah. Torcer para o Grêmio e para o Carlos Barbosa não é Nessa fase, é ter saber, um precisa controle das alguém para emoções, né? desestabilizar. É controlar as emoções, né? É isso aí. É isso aí mesmo. Cara, você passou pela Rússia, Kairat, né? Espanha, né? E França também, obviamente, né? Teve passagem ali pela França Aham. também, né? Dentro disso também teve até uma passagem rápida ali na Itália, né? Teve uma passagem Em rápida ali. 6 meses na Itália, tive ali no. Cara, você teve passagem aí por continentes assim que são celeiros, assim. Eu falo celeiros do futsal, deveriam ser mais, né? Mas principalmente ali Rússia, né? O Campeonato Russo, eu sempre falo, gente, Campeonato Russo, a Sim, Liga sim, Russa, muito forte. Eu sempre sim. acompanho com vários e vários amigos lá. Espanha nem se fala, né? O Kairat, né? Que agora ganhou agora um concorrente forte, que é o CMEI, que o Que Iguita foi bom. para lá. Uhum. O time conseguir tirar o Iguita, que é uma lenda, que é uma bandeira do Kairat, do Cazaquistão ali, o projeto é algo muito sério e vem realmente para Consegui levar conquistar o ferrão, né? Consegui é, levar o ferrão, cara. Uau. assim. Não é E qualquer um. dentro disso, Humberto, eu queria que você contasse, cara, algumas. Como é que foi a tua readaptação desses lugares, os momentos assim mais incríveis que você teve? E também deve ter tido alguns momentos também que não foram tão bons, né? Durante esses passos aí, que não foi Não foram, nem sempre é bom, nem sempre é título, gente. Não, a nossa ida, né, como família para a Rússia, assim, foi realmente desafiador, né? A gente só fala dentro do campo, dentro da quadra, né? Mas é desafiador pro casal, né? Tudo, em todos os aspectos, né? Pro atleta estar super bem, tem que saber separar tudo, né? E para nós, para mim, para minha esposa, sair dessa forma, na época nós estávamos no Joinville, na Corona Joinville. E nós saímos em 2011, janeiro de 2011, que estava aqui 30 graus, 30 e pouco, né? Para menos 30 e pouco. Então, nossa filha, que hoje tem 15 anos, ela não tinha nem um ano ainda. Ela ia cumprir um ano ainda. Então, nós fomos para a Rússia, cara, e para a Sibéria. Nem sabia que o time era na Sibéria. Eu achei que eu não chegaria, eu achei que eu estava saindo do planeta.
porque não chegava. Eram Saímos daqui, né, de Joinville, Navegantes, né, 1h30, 2, aí mais 10 horas até um país da Europa, mais quase 6 horas até a Rússia e depois mais 5 horas até essa cidade de voo. Então nós chegamos lá e eu cheguei primeiro. Confesso que pensei em desistir quando eu cheguei o primeiro mês, confesso mesmo que pensei em desistir bem mesmo. Troca de temperatura, choque de cultura, né? Mas Deus sustentou assim fortemente assim o nosso caráter e nosso perfil ali, né? E tive algumas situações ali que muito boas e muito complicadas, mas cara, a gente conseguiu triunfar. Era um time que era o Sibriac, que quando nós chegamos ali, né, tava o Gustavo goleiro, não sei se vocês se recordam, né? Eu não sei se vocês vão se recordar também o João, um baixinho que jogou anos, né? Quem é de Carlos Barbosa aí, Samili, que é de Carlos Barbosa, o João, um pequenino, canhoto. Absurdo, 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 um jogador absurdo. É justamente esse jogador que nós estamos falando, que, Era bom de bicho, né? Era? uau, meu Deus do céu, ali era bicho que não cabia no bolso. E era um time que não, em teoria eu não sabia quando eu saí do Brasil, aquela coisa de falta de informação. Que era um time quando eu cheguei, acho que estava em décimo e não era para chegar, não era para. Então os caras não queriam cair para a segunda divisão quando eu cheguei. E ali estava o Rafa, que é de Recife, também um Rafa Moreninho, que era da seleção do Azerbaijão. Não sei se você também conhece, vocês conhecem ele, um baixinho. Ele também estava. Falecido Rude também, quando eu cheguei, estava lá, né? Então esse era o time, nós tínhamos uns três russos assim muito diferentes também jogando. Cara, chegamos, começamos a ganhar, 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 a gente entrou nos playoffs, cara. Então, para a cidade, é o que eu falo, futsal assim, explodiu na cidade. Porque a galera era muito do hockey. Então, muito do hockey, hockey. Então, quando chegou nos playoffs da Liga Russa de Futsal, cara, todo mundo começou a migrar também para o futsal. Então, explodiu. Aí os caras estavam felizes da vida, cara. Os caras estavam muito felizes. Pensa nos caras felizes. Não, tá bom demais. A gente falou, não, gente, vamos tentar mais. E a gente chegou na semifinal, a gente pegou o Dinamo. O Dinamo era um absurdo, né? O Dinamo era Fernandinho, Cirilo, Rômulo, Nando, Tatu, deixa eu ver quem mais. Essas feras aí, se eu não estou enganado, os melhores russos atuavam ali. Não quero me esquecer de ninguém. O Pula. Então, esse era o time do Dinamo. Então, a gente perdeu a semifinal, mas só que a gente ficou em terceiro. A gente ganhou do Vicinara. Que o Vicinara era um time que só era de russo, que um ano anterior ou dois tinha ganhado do El Pozo a Champions. Então a gente conseguiu ganhar desse time. Eles tinham ganhado a final do El Pozo da Champions League, acho que uns 2 anos antes. Então era o mesmo time, a mesma, e a gente ficou em terceiro. Então a cidade, cara. E eu, a loucura foi assim, eu posso dizer de loucura, que daí foi tudo bem. Você falando, né, disso, né? Eu fui por um valor, né? Não vou falar aqui, né, para o pessoal achar que eu tenho, mas que nós estamos lutando ainda para ter. Cheguei lá, o presidente do time falou assim pra mim, falou, Humberto, se você conseguir alcançar ou passar o cara que tá fazendo mais gol no nosso time, eu te aumento o teu salário ano que vem mais 1.000. Ah, tá bom. O cara já tinha 15 gols. Não vou chegar, mas tá bom, né? Que bom que ele tá me motivando. E aí eu cheguei a 25 gols em meia temporada. E aí eu passei o cara ficou com 23. Só que aí o Joinville me chamou pra voltar. Em 6 meses. E eu tinha 2 anos e meio de Rússia. E aí eu conversei com o Joinville e falei, ó, tal, beleza. O Joinville falou, não, vem, tal, vai ser bom. Eu falei, meu Deus, tá sendo a mesma coisa que eu tô ganhando ali quase, muda pouca coisa. Não, então, vou voltar. Aí eu, tá, mas eu preciso falar pros caras da Rússia, né? Como é que eu vou falar, né? Aí eu falei, ó, gente, vamos fazer o seguinte. Eu liguei pra eles e falei, ó, gente, preciso falar uma coisa pra vocês, eu não volto mais. E os prêmios que tem aí que vocês não pagaram porque eles não esperavam que a gente ia chegar, fica para vocês como luva, tal. Isso não, pede um valor aí, tal. Aí eu, cara, ah, na cabeça assim, eu olhei para um lado como se eu estivesse olhando aí para a ração dos gatos aqui. Ó. Quantos negócios, quanta migalha deve ter aqui, tipo assim, né? Eu falei, eu quero X, o cara falou, tá bom, pode voltar, eu já vou te mandar o contrato agora, em 10 minutos tá aí. Eu falei, quê?
Aí não teve como, eu voltei e fiquei por lá, cara. Então essas são as loucuras da Rússia. Bom, e teve outra situação que também tentaram me pegar na rua, né? Era uma época do Dia do Trabalhador. Eu tava voltando do treinamento, eu e o Pelé, não sei se vocês vão conhecer ele. Pelé que jogou no Dínamo, depois ele foi jogar lá no Sibiriá, que a gente tava andando na rua. E a gente tá voltando pra casa, os caras ali, os skinheads ali, não sei o que que era, falaram, vocês não são russos, vamos pegar vocês, não sei o quê. E tentaram pegar a gente na rua, cara. Então foi feia a coisa, cara. Mas graças a Deus tá tudo bem, deram uns dois socos em nós, mas estamos vivos, então foi tudo bem e graças a Deus estamos aqui. Mas a Rússia foi um tempo maravilhoso, assim, voltando desse tempo de família, tudo assim. A minha esposa e eu, assim, nós crescemos muito que é o tempo que realmente você rompe muitas coisas assim, né? Muita coisa assim que você sai de casa, né, de família que está próximo, apoio, e você se apoia em realmente quem realmente você vai se apoiar o resto da vida, né? Então, para mim cara, foi espetacular, assim. Para minha esposa também. Nós crescemos muito, assim. A gente cresceu demais, demais, demais da conta, assim. O nosso crescimento foi absurdo como família, assim, né? Se vocês quiserem perguntar outras curiosidades, a gente vai falando, mas que eu lembro é isso aí. E Cazaquistão também não é brincadeira, né, cara? Cazaquistão, Não, isso, cara, né? Cazaquistão foi bom também. Nós ficamos 3 meses ali, foi para jogar 4 meses, né? Nós ficamos ali para jogar Champions, né? Porque tinha acontecido uma situação com o Jé, que ele não poderia jogar as finais e eu queria sair por conta da minha filha. A minha filha um dia, né? Um belo dia, isso foi em 2014, final de 2014, início de 2015. Minha filha, que hoje tem 15 anos, ela chegou para mim e tal, falou, pai, né? Ela estava atrás da porta e tal. Esse é os momentos tristes também do atleta, hein, gente? É bom falar também. Então, para não ter só momento bom, vamos falar momento também que o atleta vive, né? Esses bastidores da casa aí para a esposa. E algum tempo a minha filha já estava um pouco triste, porque assim, lá na Rússia nesse período na Sibéria, não é generalizando o russo, vamos deixar claro aqui, tá? Porque temos amigos e tal, mas tinha um momento que por causa da cor da pele da minha filha e o meu, o pessoal não se agradava muito, né? Então ela sempre recebia algumas ofensas, algumas coisas assim e tal, mas ela era criança. Então, enquanto ela não entende, é criança, é igual rua, vai se entender, vai mostrar quem você é, vai formar você como pessoa, vai lá. Mas ia acontecer situações com pais também que se enojavam, né, e cuspia no chão quando a gente passava na rua, tal. Então existiam algumas coisas, não é generalizando, mas só que por incrível que pareça acontecia com a gente, né? Então, e aí minha filha estava muito mal. E aí um dia eu encontrei ela atrás da porta, né? E aí ela tava chorando. Aí eu perguntei para que foi, filho? Não sei o que, achei que ela tinha brigado com a mãe, né, tal, aconteceu alguma coisa, né? E aí, será o que que houve, né? Brigou com a mãe, e tal, não sei o quê. E aí ela falou bem, bem, bem forte assim para mim, né? Ela falou assim, é, né, você fala que Deus me ama, então por que eu tô num lugar que as pessoas me odeiam? Então ela falou assim muito forte para mim, sabe? Ela falou bem forte, mas foi muito forte. Então quando ela falou isso para mim eu falei, é tempo de sair, é tempo de ir embora. Então, eu fui embora. Aí fui conversar com o clube me liberou, e aí foi quando surgiu essa possibilidade de ir pro Kairat. Então, aí eu fui pro Kairat com essa necessidade do Kairat e a minha de sair, né? Mas só que o futsal, ele dá essas voltas loucas, né? E aí a gente foi lá, eu joguei a Champions League, né? Jogou a Champions e a gente ganhou, né? A gente ganhou pelo Kairat do Barcelona, na final. E tudo ocorreu muito bem, gente. Tudo ocorreu absurdamente bem, assim. Então foi maravilhoso. Mas dentre essas tuas aventuras aí pelo continente, velho continente, né? Dizer que a gente não lembra também do Humberto no Inter Movistar ali, cara, para mim um dos ápices ali da tua carreira, né? Você passou algumas temporadas ali, tua melhor média de gols, inclusive, ali, obviamente. Sim, Cara, só, tu fez chover literalmente lá, né, cara? Campeão de tudo, né, praticamente, né? Então, o Inter Movistar e Humberto tem uma ligação muito forte. Inclusive, Humberto, queria até você falar, você participou desse projeto incrível. A gente soube recentemente que o Movistar está saindo, né? A empresa Movistar, né? sim. Tá se desligando.
E a gente relembra, né? A gente falou de Malve aqui, lembra muito, é parecido, né? Dessas histórias do nome muito forte, né? Da empresa ali, dentro do clube ali. Como é que tu reagiu a isso e como é que também tu tem essa história linda também que você construiu lá no Movistar Inter? Ali em Movistar foi impressionante. Eu acho que para mim, como atleta, assim, eu acho que foi algo assim que para mim foi, de verdade, foi o ápice de emoções como atleta, assim, né? Ali a gente viveu, para mim, que uma vez quando era Malve, né? A Malve eu era um menino, né? Modo de dizer assim, com os atletas que ali estavam. E ali, talvez no Inter, eu estava me tornando uma realidade de algo que eu tinha vivenciado quando era menino com outros atletas. Então, a minha responsabilidade era outra, né? O meu comportamento tinha que ser outro, minhas reações às dificuldades tinham que ser outra, totalmente tinha que ser outro, tudo tinha que ser outro, porque o time, a exigência era altíssima, a exigência era a cada fim de semana. Então, não havia, como posso dizer assim, não havia um tempo de descanso por conta do que os atletas que ali já haviam jogado gerou uma identidade nesse clube. Schumacher, Neto, Gabriel, Marquinhos, essa turma que gerou uma identidade nesse clube que, cara, você não podia negociar um empate. Então você toda semana, se exigia toda semana para ser um atleta muito, mas muito, muito acima da sua média. Então a sua média, sendo altíssima, já não servia, já não serve. Entendeu? Você tinha que ser mais, mais e mais assim. Então ali foi, para mim foi, eu digo, foi o ápice da minha exigência. Exigência mental, exigência física, exigência comportamental, que é muito importante para o atleta que quer disputar títulos todo momento, todo ano, é o seu não contentamento com o que você fez ontem. Então, então para nós, assim, eu acho que o Inter ele conseguiu reunir atletas que entendeu isso muito bem individualmente já dentro da sua casa. Então, o atleta, tipo assim, a pressão ali não era do time que ia jogar contra nós. Nós tínhamos conhecimento da pressão que nós tínhamos por estar utilizando essa camiseta. Então, tipo assim, a pressão era nossa pela camiseta. E não era, eu sou o Inter, o outro time vai ser difícil. Não, a dificuldade era para nós. E cada atleta ali conseguiu compreender isso da melhor maneira possível, sabe? Cada atleta ali entendeu de uma forma que o clube assim chegava a um ponto que, cara, os treinamentos eram absurdos. Eu posso, assim, ali eu vi os melhores treinos da minha vida. Tinha treino que acabava 0-0, cara. E o nível de treinamento era uma loucura. Era uma loucura. Então, assim, então ninguém negociava no treinamento, cara. Então foi algo assim, igual você pega ali, eu tive quase 5 anos. Tive quase 5 anos ali e foram 15, 16 títulos, cara. Então era uma loucura. Então, tipo, não era algo normal, era algo surreal. Era algo muito louco, assim. Então não era algo normal. Então, mas foi assim o ápice mesmo, como você falou, assim, como atleta individual, não somente na questão individual. Mas foi na questão equipe e títulos, assim, cara, eu não esperava conseguir ganhar tantos títulos em um lugar, assim, de tal forma, jogando contra jogadores, assim, de um calibre individual absurdo. Você pegava um Barça, um El Pozo, era uma loucura. Então, você tinha para ser campeão contra esses caras, você tinha que ganhar deles numa final 5 vezes. Ou, cinco não, desculpa, de cinco tinha que ganhar três. Então você vai num Barça, cara. Eu peguei a geração que tava Gabriel, Ari, Wilde, Fernandão, Saad, bateria, Aicardo, Lozano, Lin, Paco Sedano, Juanjo. Então eu peguei essa geração, Ferrão, Diego. Cara, eu peguei essa geração com esses caras e depois a outra que vem. Então, tipo assim, você ganhar 3 vezes esses caras pra ser campeão. Você ganhar 3 vezes do El Pozo, que na época tava o Lima, que era o melhor jogador do mundo, Miguelin, Gé, Alex. Cara, então era muito difícil. Então a nossa exigência ela tinha que ser muito alta. Então, assim, no Inter, assim, o ápice, assim. E ali tinha um jogador também, tinha um bichinho virtual ali que era. Tinha um Tamagotchi ali que era diferente também, né? Era o Ricardinho. Então,
Esse aí também tá em outra pegada, assim, desses caras que eu mencionei da Malve, assim. É absurdo. E era um cara que também não negociava treino, nada, nada. Então, tipo assim, se um cara como esse tá desse jeito, o mínimo que eu tenho que fazer é, pelo menos correr igual, né? Porque driblar eu não vou driblar mesmo, né? Mas pelo menos o correr, cara, então era muito louco assim, gente. Desculpa estar falando mais sério, eu queria falar mais brincando aí, mas é que o Inter, assim, era, era muito bom. Foram 5 anos, assim, do ápice, não por conta de ser individual, mas pelo conta da exigência dessa camiseta. Igual para mim estar num Jaraguá, estar num Carlos Barbosa, né, estar num Magnus aqui hoje, não tirando os outros times. Estou falando desses times que são tem um pouco mais velhos e competiram, né, de tal forma, né? Então, assim, para o atleta tem que ser uma exigência. Fora os outros, eu não quero tirar todos os times tem que ser essa exigência, né? Mas tem uns que é diferente. Então, já, você põe a camisa do Jaraguá, do Barbosa, do Magnus, né? Tu pega um Corinthians, talvez, não sei, né? Tá um Joinville também, você pega um Joinville também, não tirando. Então é você, cara. Então, cara, eu vou botar essa camiseta, cara. O peso não é pelo que vai jogar contra, cara. Eu tô nesse time, cara. Então, tipo assim, eu vou ter que correr mais que todo mundo, 3 vezes mais. Que os outros, não contra o meu companheiro. Porque eu tô, não tem outro lugar maior. Então não tem outro lugar maior que Carlos Barbosa no Brasil, Jaraguá, Joinville. Não me fala, não tem, cara. Eu já tô onde eu tenho que estar. Pra onde eu vou? Só se eu for pro campo. Então aí é outra coisa. Mas se eu não for pro campo, cara, eu já tô onde eu tenho que estar. Então o que eu tenho que fazer? Cara, não tem que ser somente a competição no treinamento. Cara, eu tenho que correr mais que os outros times, cara. Não tem outra, eu vou jogar contra o mais, não importa, que o peso dessa camiseta tem que pesar pra mim, eu acho, né? Pelo menos esse é sempre a minha visão, né? Então, e ali era assim, então o Inter ali era uma loucura, os treinamentos eram uma doideira. Mas tinha 3 ala direita, cara, tu pega os 3 ala direita, Rato, HD e Dani Japo, fazer o quê, cara? Tu vai tomar drible toda hora. Aí você vai na esquerda, o Rivídeos que tá no palmo ali, Ricardinho e o Borja. Deus do céu, cara. Aí você vai de pivô lá na época. Tinha o Cardinal, tinha tinha o Darlan na época, tinha, cara, era uma infinidade. Tinha o Taf, tinha. Aí você vai de back é o Ortiz, cara, então é muito doido. É muito doido, Ortiz, Pola. Então você vai de goleiro Luiz Amado, você chuta, parece que tá brincando com a minha filha, cara. Minha filha parece estar brincando comigo. Então é muito doido, cara. Então, assim, foi muito bom, assim. Para falar como atleta, eu não esperava chegar até ali, sendo bem sincero. Mas, cara, se eu cheguei, vai ser difícil me tirar daqui. Então, sempre, tipo, quando eu chegava nesse nível, vai ser difícil. Vou ficar bastante tempo aqui. E graças a Deus a gente ficou, né? De 7 anos do projeto, eu cheguei no segundo ano, terceiro, né? No segundo, dos 7 que foi esse time, eu fiquei 5 anos. Então, cheguei depois, então mantive, a gente jogou, ganhamos o que podemos ganhar, que podíamos na época, e foi muito bom, assim. De 7 anos, 6 ligas não é para qualquer time, assim, né? Foram 6 ligas em 7 anos e jogando também contra atletas que para mim é um dos calibres altíssimos. Gabriel, Wilde, você pega essa turma aí. Ah, aí você pega depois vem o Ferrão atropelando todo mundo, aí você pega o Diego, tu não sabe pra que lado sai. É muito difícil, cara. Pode dizer que era muito difícil.